diga mais sim. Esteja mais aberto às coisas que podem surgir, a conversas, a olhar para mundos que são diferentes do que a gente vive hoje. Hoje que isso pode abrir portas, como abriu para mim, que a gente não tá esperando. Aceite os erros, aceite os feedbacks, porque isso vão te tornar muito melhor e vão te trazer muito aprendizado. A história do se perdoar pelas coisas que você julgou você mesmo e não achou que foram legais é importante. Legal. Eu acho que perdoar os outros também te traz alívio na alma. Essa coisa de você se cobrar demais, às vezes você deixa de ver as coisas boas do erro, da derrota. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao 4º episódio da 25ª temporada do podcast Conexão Customer. Eu tô aqui nessa empolgação, nesse frio de São Paulo onde a gente grava, galera. Mas por quê? Porque a gente tem hoje três convidados especiais. E o hoje não tem co-host, não se preocupa não. É para levar mais inspiração para vocês. A gente já tava aqui nos bastidores, mas tem cada história interessante com essa galera aqui. Então se preparem, muita inspiração para vocês. Vocês devem estar assistindo agora aqui ainda no período... Estamos aqui julho, agosto, coisa e tal, então ainda dá para transformar a carreira de vocês aí no 2025 com esses feras, tá? Então vamos lá. Antes de começar a agradecer e falar tudo para não tomar esporro do meu filho de novo. Então vamos lá, siga o canal, aperte o sininho aí porque tem vários cortes, vídeo bacana. Já pode dar o like antecipado, vocês sabem que vão estar aqui que só confera. Compartilhe, mas o mais importante que eu falo sempre, comente se eles estiverem escondendo alguma coisa. Porque senão, não falou, pode comentar se tiver algum segredo aí que eles não comentaram com a gente. Então, a participação de vocês é importante, o momento que vocês estiverem assistindo, tá? Então, antes de apresentar os convidados, eu queria novamente agradecer sempre os nossos apoiadores e patrocinadores, porque a gente sabe que aqui estão num ambiente de confiança e CPF. Então, eu preciso ter pessoas aqui ou empresas que realmente a gente também confia, então são só empresas que eu ou algum amigo contratou, e que eles estão muito mais preocupados em compartilhar histórias legais, não estão aqui para gerar negócio, estão aqui para valorizar realmente quem são as pessoas. Então, quero agradecer o patrocinador principal dessa temporada, a Motiva. A Motiva é uma das principais empresas de relacionamento comercial do país, então eu nem falo de contact center, porque é uma empresa que tem modelos onde, deixa eu entrar teu sócio, deixa eu investir, vamos ganhar na participação, vamos ganhar no negócio. Então, está preocupado em realmente transformar o seu negócio. E eu gosto de normalmente dar tempo, né? A empresa está com mais de 20 anos, como a Claro, por exemplo, então realmente entrega negócio. Obrigado aí, Fábio, e todo o time da Motiva. E os apoiadores dessa temporada. Bidu, maior plataforma de Employee Experience da América Latina, treinamento, gamificação, conhecimento, desde a primeira temporada. Viu? Não da Cliente SA, apoiando desde a primeira temporada. Obrigado também. A gente está internacional, a Sync Solution com Live Plus, a Sync é um dos principais integradores de tecnologia do país. E a Live Plus é a maior plataforma de atendimento assíncrona do mundo. Uma empresa que tem mais de 25 mil clientes B2B no mundo e que criou o WebChat, então a gente já sabe quem é. A Link2Go, que eu sou conselheiro também, é uma empresa de Data Analytics. E você fala de IA, mas o que eu mais gosto de falar é o seguinte. A Speech Analytics, que antigamente na minha época ainda era muito caro, é uma empresa nacional, uma startup que dobra de tamanho em todo mundo. Talvez você esteja usando a Link2Go como white label que você nem sabe é eles. Porque na minha época era muito caro. E hoje em dia é muito barato. E hoje em dia a galera usa 100% dessa operação. Meu sonho era isso, eu ficar monitorando 100%. Então hoje tem empresas fazendo isso junto com a Link2Go, transformando seus resultados. Obrigado por estar apoiando a gente. A Hypesoft, uma empresa de hunt profissionais de TI também, que está ajudando bastante. Obrigado, Hypesoft. E nessa temporada, 2 novos parceiros que entraram aqui junto com a gente. Então, super obrigado pelo desafio. A DeFi IT, que é uma empresa que ela faz monitoração. O objetivo dela é ganhar produtividade. Então, uma empresa que faz ali gravação de tela, monitoração, para você melhorar a tua performance, melhorar o desempenho de vocês. Ela faz uma cortina de ferro por questão de segurança. E a SCS também, que é uma empresa de cibersegurança. Então, um faz a monitoração e o outro efetivamente protege, que está junto dentro de BPOs, seja fazendo, como é aquele teste, PIN teste, aquelas coisas de segurança que hoje é super importante. Então, super obrigado, tá? Então, vamos lá, Emily da produção, a pessoal da Usa Space, esse lugar bacana. Vamos gravar hoje com esses caras aqui que são feras. Legal? Não esqueci, acho que eu não esqueci de ninguém não, mas esquecer tem problema. Vocês estão vendo aqui na tela, o mais importante são empresas de super confiança. Vamos lá. Vamos começar com esses 3 convidados incríveis. O que eu queria primeiro, eu sempre gosto de agradecer aqui o seguinte, por 2 motivos.
O primeiro pela agenda executiva. Então, assim, 2 que estavam vindo de férias. Não, como é que vocês conseguem? Vamos vindo lá de cá. E a Lari, como é que você consegue a tua agenda para estar com a gente? Então, super obrigado pela agenda executiva vocês estarem conosco. Mas para mim, o mais importante que eu gosto de agradecer aqui é pela generosidade de vocês compartilharem um pouquinho de quem são vocês para inspirar outras pessoas. Porque é natural estar ali falando de case de sucesso, da minha empresa, de tecnologia. Mas você abrir um pouquinho quem é você para poder ajudar pessoas que de repente vocês nem conhecem. Então, super obrigado pela generosidade de vocês. E vamos começar o seguinte. A primeiro, quem está acompanhando a gente já sabe, que é a rodada que a gente chama de rodada de arrobas, só pra galera, viu, Roxinho? Acho que eu conheço as pessoas. Só pra relembrarem quem são vocês. Mas depois a gente arranca isso aí, porque a gente não quer saber nada de trabalho, a gente quer saber são os segredos para chegar onde estão. Aquelas coisas que, assim, não teve nenhum problema, foi tudo fácil, aquelas coisas assim, certo? Então, assim, super, super obrigado por vocês terem topado. E quem vai primeiro? As damas primeiro, hein? Vamos lá? Cuidado com primeiras damas, vem umas perguntas difíceis. Aí a pessoa assim, vai primeiro. Eu tava assim, eu acho que eles vão mandar pra mim primeiro. Aí não vai sobrar. As difíceis você joga pra eles primeiro, hein? Mas tudo bem, gente. Prazer, eu sou a Lari. Eu tô no Enjoei hoje, no grupo Enjoei, há 6 anos e meio, mais ou menos. De formação, eu acho que a gente vai acabar falando um pouco disso depois. Eu sou biomédica de formação, tenho mestrado em parte de reprodução humana, células-tronco. Tenho mais tempo de tecnologia do que eu tenho tempo de biomédica. Então, hoje nem me considero mais tão biomédica. Surpreendente. Podemos entrar mais nisso. Surpreendente, a gente vai ter uma conexão. Mentira! Olha como é que são as coisas boas. Então é a Lari do Enjoei ou é a Lari que conseguiu fazer a transformação na vida humana? É ela que tá aqui com a gente. Boa, obrigado, Lari. Obrigado a você pelo convite. Hein? Vai ser bom demais. Bom, posso continuar? Já tô nesse mundo de atendimento central desde 96. Comecei como operador de atendimento, então fazendo atendimento e tal. Mas antes de ser operador de atendimento, eu sou biólogo de formação. Trabalhei no Instituto Butantan com pesquisas durante 3 anos, dei aula também de biologia para 2º grau. Mas a partir do momento que entrei em central de atendimento, o bichinho me picou, fui desenvolvendo minha carreira. Hoje eu sou diretor de experiência de clientes da Swile. Mas tive isso e eu digo que eu ainda uso muita coisa, né? Porque quando a gente fala de biomedicina... Pensamento científico, estatística, uma série de coisas você acaba conseguindo tangibilizar e aplicar. O professor Adriano aí, aqui não sei... Solemar, tu é biólogo também. Agora jogou pra ser mais Não, eu sou o Solemar Andrade, não vou encontrar muitos com esse nome no mercado, não. Eu encontrei 2 caras com o mesmo nome já. Um cara há muito tempo atrás, numa Blockbuster aqui em Perdizes, eu morava aqui, e eu fui pegar um filme, devolver, e eu vi que tinha uma pessoa com o nome, eu falei, eu preciso de conhecer essa pessoa, né? E recentemente eu conheci um outro cara também, cara que trabalha no estacionamento da academia, da Biorritmo, tem o mesmo nome. Putz. A minha formação é um pouco mais convencional, então... eu fiz Direito em Brasília, numa época bem complicada ali no final dos anos 80, na troca, na saída ali do modelo, né, anterior ali e a redemocratização. Morei em Brasília durante 22 anos, inclusive essa semana aqui em São Paulo é a Semana Nacional do Rock, né? Então eu sou um cara do rock, porque eu vivi a minha adolescência toda no meio do rock and roll em Brasília. Anos depois, eu fiz um curso de administração de empresas na Universidade de Uberlândia, né? E fiz formação em finanças, em marketing, né? E tecnologia, né? Esse é o meu background. Vamos dizer assim, então nesse setor entre tecnologia e atendimento desde 99, né? Comecei a minha vida lá em Uberlândia, na antiga ACS, que virou Algartec. Uhum. E hoje é o Super Solemar. Não, super não. Eu já tive algumas experiências assim, né, dos 2 lados da mesa, então acho que isso ajuda bastante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então vamos lá, vamos para a parte boa. Agora uma informação importante antes da primeira pergunta. Quem assiste, tem bastante gente no nosso mundo corporativo, mas quem assiste também tem familiares, amigos, enfim, faculdade, tudo isso. Então vamos lá. Antes de continuar, para se conectar com 100% das pessoas, apelidos. Mas apelidos não de zoação quem tem a vida toda. No Rio, então, se você não tem apelido, não tem vida. Mas estou falando aqueles apelidos que viraram nome, que você fala o seguinte:
Putz, se alguém te chamar desse jeito, você vai lembrar assim, putz, esse aqui alguém estudou comigo. Se você chamar desse jeito, isso aqui é a minha família que me chama. É aqueles que, assim, por exemplo, eu era na época lá o caçula e me chamavam de Ney. Então tem gente hoje na minha infância, família só chama de Ney, que era o caçula na época, e pessoas da minha infância que não devem nem saber meu nome. Eu tenho uma frustração de escola, porque o Wellington já é um nome difícil, então não tinha apelido na escola. Todo mundo tinha, menos eu, né? Mas aquele que se... Pô, aqui meu faço, eu tenho 3 nomes. Nem eu sei que é família e infância. O Wellington eu sei que é do Rio de Janeiro. E aqui o El, porque São Paulo corta o nome de todo mundo, né? São Paulo, você fala, cortou o nome, eu sei que é alguma coisa de São Paulo. Mas você tem algum nome, algum apelido, aquele que você, se alguém te chamar na rua, você já, sem olhar, já sabe da onde era? Eu Já tá aí. É história ruim, mas pode ser Adriano. tenho uma questão que é Adriano Gandolfi, então Gandalf, Senhor dos Anéis. Então, amigos próximos me chamam de cinzento, né? Porque o já não é isso? cinza durante o mago cinza durante algum período. Então tem um grupinho que chama, que virou nome, eu não sei o que chama de. O cinzento. Boa. E da época de infância, assim, da quinta série A, B ou C tarde, depende qual foi a quinta coisa. Pra mim só tinha quinta série A e B, eu não lembrava. Tinha até tarde. a D. Não, tinha D, tinha aquela C tarde que assim, antes de expulsar, vai estudar tarde, né? É sempre Dri, né? É o que você falou, né? Cortar. Adri, cortar é o mais comum. E família. Também, Dri, muito esse caminho. E sobrenome não chamam. No mundo corporativo, muita gente me chama de Gandolf, né? Então, eu até brinco. Pode chamar de Adriano Gandolf do jeito que vocês quiserem, mas geralmente a maior parte das pessoas me chamam de Gandolf. Então a maioria é Dri, cinzento essa turma. É faculdade ou escola? Trabalho também. De trabalho. Era amigo de... Não, então não, da faculdade da escola não pegou nenhum apelido que Era ficou. o Dri, muito Dri. Dri. Muito Dri. E o cinzento e Gandolf. Gandolf é o mais comum hoje. Então, gente, ó, Dri, cinzento, Gandolf. Depois a gente vai descobrir, ó, se eles deixou de falar um aqui, mas de novo, não é apelido de zoação, porque a zoação tem a vida. Aquele grupo sabe que é que chama daquele jeito. E aí? Essa imagem tá indo. A minha família, meus pais, irmãos, assim, irmãs, né? Que eu tenho só irmã. Eles me chamam de Sol em casa. Sol. Mas tem gente... O pessoal do Rio me chama de Sola. Aí eu tenho o pessoal de Minas que me chama de Solé. Mas o da infância é o mais esquisito. Porque se alguém falar assim, Solex, eu vou... Putz. Solex. Isso é coisa dos anos 80 ali e tal. É verdade. Assim, tu tá falando agora que ficava algum nome Lex. Eu tô... Por causa do João Tex. Essa é Solex é do João Tex. Porque naquela época tinha, assim... Tem o lado trágico disso, né? Porque foi quando ali a questão da AIDS começou a se aflorar. Aí começou aquelas campanhas de usar preservativo. E a gente tinha, acho que praticamente só tinha um ali, né? Tinha o João Tex e o Ola naquela época. Então eu tinha um apelido dos amigos de Solex por conta do João Tex. Pronto! O Sola tava pronto. Mas tinha que ser alguma coisa engraçada, né? Assim, alguma coisa de zoação. Então tinha esse negócio do Solex. Os caras que cresceram comigo, assim, na adolescência, falavam Solex, eu falo, se tiver na rua, chamar já sabe que é da... E na família chama de Sol. A família chama as irmãs, Sol. Meus pais chamam de Sol. No trabalho tem de tudo. Depende da região do estado, né? No Rio de Janeiro de um jeito, aqui é de outro. Em Minas eles mesmo chamam de Solé. Né? Em Uberlândia, Solé. E a turma do Rio me chama de Sola. Não, mas é bom que assim, você já consegue, dependendo do que você chamou, você já consegue. E na faculdade, e não teve nenhum outro? Ficou esse? Não, na faculdade foi o que menos teve esse tipo de coisa, assim, mas na infância que tinham outros também, né, piores, mas eu não vou falar. Não, mas aí não virou nome, né? Tem que ser algum que virou nome, né? Mas e de Andrade, nada, porque o nome não... Não, a real é que meu nome é Solemar Batista de Andrade. Uhum. E aí eu optei por Solemar Andrade por conta de tirar o Batista, por conta de um quadro do Jô Soares que tinha no passado, que tinha o Batista Cala a Boca. Batista, Falei, pô, o Batista não é tão legal. Eu tirei o Batista. Foi tirada. Então, o Batista, cala a boca, né? Só falava pro cara. Eu falei, vou tirar o Batista da frente. E aí ficou só. Mas nunca me chamaram de Andrade, né? Se eu tivesse servido o exército, talvez. Pode ser. Pode ser. Boa, então a galera tá assistindo também. De Minas, Solé, Sola, Solé é o pior. E a família. É ele mesmo que tá aqui junto com todo mundo. Boa. E aí, Lari?
É Lari mesmo. Tudo bom? Prazer. Mas não tenho mesmo, não tenho mesmo. Sempre foi, minha vida inteira foi Lari. O meu pai me chama de bichão. Então assim, oi bichão, oi bichão. Às vezes Lariçoca, mas isso é de quando eu era muito pequenininha. Esse negócio de lailoca, não sei o que, também apareceu um monte aqui. Minha mãe e minha irmã me chamam de Lilo, às vezes. Normalmente pra me pedir coisa. Lilo? Lilo. E eu acho que é isso. No grupo de amigos, nós somos em 2 Larissas no grupo dos amigos. Então tem eu que sou a Larijô, meu marido chama Joês. Então eu sou a Larijô, o marido da outra chama Luiz, ela é a Larilu. Então é Larijô e Larilu, pra diferenciar. E de sobrenome, o meu chefe hoje, que é o nosso diretor, ele me chama de Beri. Meu sobrenome é Berione. Então ele me chama de Beri. Mas, no geral, é Lari. Não tinha na escola, não tinha na faculdade, não tinha, tinha outra Larissa, não tinha? Não tinha, é difícil. Larissa é mais difícil mesmo, né? O meu era uma 5ª série só, cidade pequena, tinha 10 pessoas na sala. Não dá pra dividir as quintas séries, todo mundo junto. Era uma coisa só. Todo mundo junto. Agora, esse é novo aí, o negócio do marido. Como é que é Lari? Jô e Larilu. Larijô e Larilu, pra poder lembrar de quem são os maridos. Por curiosidade. Era nem tá. O meu, assim, cara, se me chamarem, eu já sei que é ou minha família ou é alguém da infância. Falo assim, da infância deve ter gente que não conhece meu nome. De Wesley. Mas de onde vem o NEM? Porque eu era o caçula da família na época. Mas eu tenho um engraçado. Meu irmão, o apelido dele é Du. Mesma coisa assim, de infância. Todo mundo na infância conhece Du e família chama de Du. Qual o nome dele? Eduardo? William. Só que o meu é porque eu era o caçula da família. Na época era o caçula. O dele, ninguém sabe por que o apelido dele. Eu veio de neném. De neném, de mais novo. O de Du, ninguém sabe. Ninguém sabe. Pergunto meus pais, ninguém sabe explicar por que saiu. A gente tentava, será que era do por causa do Popeye lá com hambúrguer, alguma. A gente tentava alguma coisa, até hoje não tem. Mas assim, eu gosto de perguntar isso porque isso lembra quem nós somos, o que virou nome. De novo, apelido de zoação sempre tem, porque virou nome, né? Normal você. Putz, se por algum motivo alguém chamar de Lailoca, se não for tua família, tu já vai logo automaticamente lembrar, pelo menos, a memória afetiva para ir lá de lá. Então, pessoal, entenderam que são todos eles que estão aqui, né? Então vamos lá, vou começar uma padrão que eu gosto de começar aqui, e depois a gente vai evoluindo. Porque assim, hoje. Atuam na área de experiência do cliente, então apesar de estar a tecnologia, tem tecnologia muito ligada, mas se a gente for voltar para trás, isso nem existia, assim, há muito tempo atrás. Então, quando vocês lembram, assim, da infância de vocês, o que vocês imaginavam, o que vocês brincavam, assim, o que vocês imaginavam em ser quando crescer, aquela coisa assim, o que eu imaginava ser quando crescer, e já vou emendando, o que eu imaginava ser quando crescer. E se vocês lembravam da primeira recompensa, alguma coisa, o primeiro dinheirinho que vocês ganharam, não tô nem falando já de meu primeiro trabalho. Assim, talvez alguma memória que vocês lembrem assim, putz, cara, eu já tive aqui, eu vendia bala, eu vendia, teve gente que já fazia dropship, aí o cara queria aquela canetinha, calma aí, ó, quanto você paga, que não sei o que, o cara já vendia ali pro outro, que é alguma coisa que você fez. E acho que uma das coisas que marcam muito a gente, e putz, num dos bate-papos aqui, a gente falou muito, é sobre memórias afetivas, né? Porque acho que às vezes a gente tem, principalmente você vai evoluindo, você quer ter memória afetiva com a sua família, com os seus filhos, e se você tem alguma assim, cara, sabe aquela coisa que eu sempre lembro, alguma coisa que aconteceu assim na tua infância que te marcou, que você sempre tem uma memória legal, que teve alguma rotina, tinha gente lá que, o pai sempre levava domingo pra fazer alguma coisa, eu ia sempre lá no cavalo, alguma coisa que lembra, porque a gente fica tão dia a dia na nossa corrida, a gente tá tão preocupado com o cliente, vai preocupar pra lá, mas de vez em quando é importante a gente relembrar da gente, né? De quem nós somos. Então vamos lá. A gente começa aqui com uma 13-1, era quem eu queria ser quando crescer, como é que você lembra assim da tua infância? E se você lembra a tua primeira recompensazinha, que assim, não ganhei de alguém, isso aqui eu fiz porque eu conquistei. E se tem alguma memória afetiva que você lembra assim, putz, cara, isso aqui de vez em quando eu lembro de quem eu sou, a importância de você valorizar as suas origens. Posso começar? Claro. Eu não tenho uma lembrança de uma profissão específica, assim, mas o que eu tenho... Eu acho que eu tinha muito talento, porque eu tenho vários vídeos, eu criança, dublando, cantando, minha irmã rodando em volta e eu empurrando ela, porque o palco era meu. Mas, não, eu acho que minha mãe perdeu um talento de me colocar em Raul Gil, em algum lugar, me perdeu um talento. Mas eu lembro, a única coisa que eu lembro de infância, eu ter desenhado, sabe coisinha que você faz no colégio? No colégio não, na escola, no prézinho. O que você quer ser quando crescer? Eu queria ser patinadora do Carrefour. Eu desenhei uma patinadora do Carrefour. É o que eu tenho de memória de criança, eu falando que eu queria ser. Eu achava lindo elas rodando no Carrefour.
praticamente voando. Eu achava o máximo. Então, Nem sei se tem ainda. Tem ainda, eu né? não sei. Eu não sei. O Enjoy contrata a gente chama de patinatrizes. Quando a gente faz evento, ainda tem patinadoras que fazem. Mas eu no Carrefour em si, não sei se ainda tem. Mas também fui, uns 2 anos atrás, tem um lugar de patins aqui em São Paulo, em Moema. Fui, claramente, não era pra mim essa profissão. Ainda bem que não insisti. Foi tentar. Não, deixa eu tentar pra ver se... Claramente não era pra mim essa profissão. Cara, que mano, não lembrava desse... E as pessoas pra Patinadora poder do pegar Carrefour. coisa dentro dos mercados mais rápido. Era muito legal. Mas era o que eu lembro de criança. Eu não lembro eu não tenho memórias de eu pensando, quero ser médica, quero ser advogada. Não tem esse tipo de memória. Mas eu lembro de eu ter desenhado a patinadora do Carrefour, que era isso que eu queria ser. E você lembra, assim, a tua primeira coisinha que você fez, você conseguiu ganhar um dinheirinho? Eu não vou nem falar a idade, porque aqui já teve... De nós, já teve atriz mirim, já teve gente, primeiro investimento. Que investimento? O cara me explicou investimento. Primeira promoção aos 13. Teve de tudo nesse negócio. Mas você lembra alguma primeira recompensazinha, alguma coisa? Você fala assim, isso aí eu... De dinheiro? Gente, eu acho que eu fui muito, muito, muito... Dinheiro de outra coisa. Eu ganhava mesada dos meus pais. Meus pais, assim, classe média normal, mas eu nunca precisei trabalhar enquanto eu estudava, mesmo na faculdade. Então, eu acho que o primeiro dinheiro que eu ganhei, de fato, foi na iniciação científica no primeiro ano da faculdade. Então, eu entrei, nos primeiros 6 meses, já consegui uma iniciação científica que eu dividi a bolsa com uma outra menina do laboratório. Não tinha na época da escola de, não, vamos organizar uma festa que a gente vende ticket. Isso eu fazia. Eu era ótima. Organizar festa é comigo mesmo. É comigo mesmo. A formatura foi eu que organizei. Formatura de 8ª série, consegui dinheiro. A gente fazia a venda comprava chocolate, vendia doce no intervalo, mas não era pra mim. Não, mas não sobrava nada. Não era pra mim. Não, era só pras festas. Caixa 2 não tinha. Sem caixa 2. Não, como comissionamento. Não tinha comissionamento. Tudo pra festa mesmo. A Lari tem que trabalhar no showbiz, né? Não é? Gente, microfone aqui, ó. No microfone, né? Gosta de organizar. Eu hoje no Engenho, eu sou, né, gerente de experiência e eu sou animadora de escritório. Eu sou a mestre de cerimônias. Vai ter evento lá. Semana passada teve festa junina, eu que apresento, eu que faço concurso, é isso. Amo. Não tem negócio de Miss Caipirinha na festa junina, porque teve uma que gravou com a gente aqui. Não, eu vendia bilhetinho pra Miss Caipirinha, a gente... Cara, pessoa criança vendendo caipirinha. A primeira coisa, mas caipirinha da criança caipirinha, né? Putz, caipirinha. Mas não tinha, mas eu fazia isso, eu lembro disso, não lembrava, fazia muito tempo que isso não vinha na minha cabeça. Que organizava e vendia. Organizava pra gente conseguir dinheiro pra formatura da 8ª série, mas dinheiro pra mim mesmo, a primeira vez, foi na iniciação. Então, antes de você falar da memória afetiva, pra gente falar, uma pergunta que a gente já sabe a resposta. Você sentava lá na frente ou no fundão? Eu estava na frente. Juro por Deus. Não. Juro por Deus. Eu era muito, muito... Eu fui degringolar um pouco na faculdade. Até a faculdade... Era CDF. Até a faculdade era na frente. Na frente. Aquela que deixa eu apresentar o trabalho, deixa eu fazer frente, tudo. Sério, problema, sempre fui eu. Mas dava cola. Dependia pra pessoa, né? Dependia... Pode botar o nome no trabalho. Deixa eu dar o nome no trabalho. Nome do trabalho eu colocava. Cola dependia, porque eu morria de medo. Meu pavor era ir pra sala da diretoria. Mas já foi. Eu fui uma vez e não era nem culpa minha. Não. Quem nunca foi? Nunca é minha culpa. Nunca boa. E tem alguma coisa que você fala assim, putz, legal, e de vez em quando alguma memória afetiva que é legal de vez em quando dar uma relembrada em você, às vezes, que a gente fica tão no mundo adulto que de vez em quando vale a gente, putz, deixa eu lembrar aqui das minhas origens, algo que marca você, alguma memória legal? Tem uma, assim, meus pais são casados até hoje. Eu venho de uma família muito boa, assim, eu tenho muito orgulho dos meus pais, assim. E a minha mãe, quando eu nasci, ela parou de trabalhar, ficou uns 10 anos sem trabalhar, criou eu e minha irmã. Quando eu fiz 10 anos, ela resolveu voltar a estudar, e ela foi fazer pedagogia, hoje ela é professora. E o meu pai ficava com a gente, ela fazia faculdade à noite, e o meu pai ficava com a gente. E toda sexta-feira era o dia de fazer alguma coisa diferente. Então, ou a gente ia comer um lanche numa lanchonete que tinha perto, ou a gente fazia receita. Então ele pegava o caderninho de receita da mãe dele e a gente ia tentar fazer alguma coisa. E tiveram 2 receitas, e era o máximo, era super gostoso. Mas teve um brigadeiro que, teve que jogar o prato fora, de tão duro que ficou. E um mousse de mamão, que era muito ruim. Era muito ruim, mas valeu a intenção. Mas era essa memória do meu pai ficando com a gente, fazendo coisa pra gente se distrair até. Eu acho que isso é muito legal. Boa. O bom é que tentaram fazer uma experiência assim, a gente não serviu pra cozinha, não. Os maridos agora já sabem que na cozinha. Homem, cozinho pra cacete. É?
Cozinho muito. Ai, Amo. mudou. Olha a evolução aí, Não ó. foi eu que fiz, era ele. O problema era ele. Ah, a culpa era dele. A culpa era dele. Não, faço curso. Semana passada eu tava fazendo curso de bal. Sabe bal, o pãozinho? É. Fiz um curso de bal essa semana, fim de semana. Fiz bal pra 12 pessoas, 60 baus, 60 Pau com bolinhas. pulled pork. Ah, Fiz Maravilhoso. pernilzinho. Pernilzinho. Pernil, É moela. muito bom. e aí? Ó, já vimos que aqui tem um artista, já tem uns artistas, talento puro, né? E aí? Bom, menino, década de 80, grande sonho, grande vontade de ser jogador de futebol, óbvio. Então, até joguei até os 16 anos como federado, então, participei de campeonatos. Eu joguei também. Mas jogou por onde? Joguei num clube aqui de São Paulo que chama 7 de Setembro e uma época no Corinthians, por pouco tempo, mas a situação da família era um pouco mais complicada. Também não era um grande gênio do futebol. Não, vou entendendo que assim, é isso A mesmo. gente começou Você a vai ver subindo, vai funilando. É isso, foi ficar um pouco mais difícil. E aí, realmente, tive que começar a trabalhar e foi o momento, na verdade, comecei como office boy naquela, acho que hoje já nem existe mais isso, né? Mas numa companhia que fazia móveis de cozinha planejados, né? Então, eu tinha muito tempo disponível, acabava sentando lá com os desenhistas lá e aprendi a desenhar, a projetar. Mas quando eu recebi o meu primeiro salário realmente como office boy e tal, minha família era uma família que não tinha muita condição. A gente também vivia uma época de inflação, que o modelo econômico era bem mais complexo. E quando você recebe aquela primeira grana e pode comprar alguma coisa, né? Um tênis, eu gosto muito de rock também, sou viciado, então de repente comprar um disco que eu não podia comprar sempre. Então esse foi meu... Você lembra do primeiro coisa que você comprou com esse primeiro dinheiro? Não, alguma coisa? Deve ter sido algum disco. Eu vou falar o nome de uma banda aqui que poucas pessoas vão conhecer, que é um artista que eu gosto muito, que chama Ronnie James Dio, que foi vocalista do Black Sabbath. Sim, claro. Então, eu sou super fã. Aliás, rolou um show, Esse final de semana foi fantástico, que incrível aquilo. A despedida dele foi muito emocionante. do Ozzy. Do Ozzy. Black Sabbath. Emocionante. Foi bem bacana. E eu comprei o disco do Dio, enfim. Acho que esse foi minha primeira realização. Mas tu lembra antes desse trabalho, no clube você ganhava alguma ajuda de custo? Não. Ou você lembra assim, alguma coisa na escola, você, putz, cara, ó, te ensina a jogar bola, me paga aqui. Não, na verdade, assim, Me dá aqui naquela época ainda não existia isso de remunerar para essas faixa etárias, né? Eu estou falando dos anos 80, basicamente, então ainda era muito você tá ali tentando buscar um espelho. Na verdade, o que o clube dava era um lanche, às vezes um equipamento, um tênis, alguma coisa, e era isso. Porque eu peguei a geração que já, quer dizer, não é que eu peguei uma geração que já dava. É porque eu joguei na Bayer, que era um clube que era Bayer da fábrica, mesmo Bayer Leverkusen, então você era com 13 anos de idade, já tinha ajuda de custo, por isso que o time nosso era bom lá, porque vinha gente tudo quanto era, porque os clubes da Série A, Flamengo e Vasco, não davam, e pra gente dava, então vinha gente tudo quanto é lugar, né? Entendi, outra geração. Eu joguei muito futebol de salão, a GM aqui em São Paulo tinha essa questão, né? Então ela também bancava, o Banespa, que também fazia isso. Mais uns clubes que eu joguei. E não tinha, não. Nem na escola também pra organizar uma festinha, deixa eu ganhar um dinheirinho ali vendendo uma revistinha ali, não tinha O que eu acho que assim. O que ensinando rock and roll lá, ó, deixa você ouvir meu disco, desde que você me pague aqui o aluguel, né? O que me facilitou sempre foi a questão de interlocução, de conexão com as pessoas, né? Porque o futebol acaba isso. Sim. Não era um craque, mas também não era um pé de rato, como então, diz o sempre Neto, chamava pro time lá, sempre chamava pro time. Sempre me chamava pro time. Então eu lembro de uma época. Quando eu mudei de escola pro ginásio, acho que foi, e era uma escola que ficava do lado de uma comunidade, então você tinha muita gente da comunidade. E aí, assim, primeiro dia eu ali jogando, virei amigo de toda a galera, né? Então, puta, cara, vem cá, vem jogar com a gente, vamos jogar com a gente. Isso até me ajudou a ir fazer testes em outros clubes e tal. Então me gerava essa conexão, essa facilidade de aproximação com as pessoas. Boa. Mas e aí aproveitei até a mesma coisa que eu perguntei pra Lara. Era o cara que sentava mais no meio pro fundão ou também na época ali você ficava lá na frente? Mais no meio pro fundão. Não. Então a coordenação às vezes você aparecia na diretoria, de vez em quando você aparecia por lá na diretoria fazendo a visita lá. Como ela disse, nunca foi culpa minha. Muitas vezes, né? Mas a gente apareceu lá. Era verdade. Nunca foi dele. E lembra também de alguma memória afetiva que de vez em quando, cara, quando você tá nesse teu dia a dia, que você lembra, cara, deixa eu lembrar aqui minhas origens, quem sou eu, alguma coisa que recordação aí de algo que marcou? Olha, eu lembro muito de ir ao estádio no final de semana, né? Então era direto. Todo final de semana com meu pai e com meu tio, a gente ia ao estádio. Aí ali você tem
toda a representatividade de todas as classes sociais, de todas as... É democrático, né? É democrático, né? Então você lembrar disso, lembrar daquele momento, das pessoas que estão ali e de como elas comungam daquele momento, né? Porque quantas vezes pessoas que estão do seu lado, que você nunca conheceu, nunca viu, na hora de um gol, na hora de uma reclamação, você vira o melhor amigo da pessoa, né? Então... Só existe uma coisa mais democrática que o estádio, que é a praia, né? Também. Que mistura todo mundo. Que mistura. Mas esse de estádio é legal você falar. Assim, o meu filho maior, tem 14, eu já levava muito pro jogo lá do Flamengo. Eu levei uma minha nota, demorei, porque eu morando no Recreio com preguiça, mas assim, levei agora e agora a gente vai voltar a levar o pequeno de... Mas foi engraçado a última experiência que eu levei ele agora no jogo da Libertadores. Que assim, exatamente isso, tá todo mundo. Mas aí teve uma hora que assim, todo mundo puto. Aí meu menor falou assim: pai, posso xingar? Eu falei: cara, aqui você tá em outro planeta, aqui você pode tudo. Então lá, não, corre aqui, não sei. Aí o pessoal rindo pra caramba, que assim, aqui você tá em outro planeta, aqui você pode tudo, né? Foi engraçado ele assim, todo mundo revoltado, ele querendo revoltar de xingar também. Posso xingar? Eu falei: pode, você pode fazer o que você quiser aqui. Aí, putz, vai embora. E aí, engraçado, você falou isso agora, eu lembro. Acho que talvez a primeira vez que eu falei um palavrão alto assim foi no estádio de futebol. E eu era pequeno, devia ter 6, 7 anos. É isso. E a galera ao redor começou a rir, né? É isso, exatamente. Já tá no clima. Exatamente isso aconteceu. O nego apontando pra trás, rindo, ele em pé, sentando, vai xingando. Porque você pode tudo. Boa, legal. E aí, meu amigo? Bons atletas aí, ó. Então, eu acho que o meu primeiro dinheiro também veio do esporte. Eu apanhava muito na escola, né? Eu era do fundão, nunca fui santo mesmo, não nego, eu era do fundão, mas eu era bom aluno. E eu desafiava muito o professor por isso, né? Porque eu me dava o direito de, como eu era um dos melhores alunos, de tocar o terror, né? Então, tinha esse problema, né? Vira e mexe, a minha mãe tinha que comparecer à escola, a professora falava: ele é muito bom, mas é insuportável. E eu arrumava confusão. Naquela época a gente brigava na porta da escola, né? Hoje não tem mais isso. Meu filho tem 19 anos, nunca viu uma briga na porta da escola, não sabe nem brigar, né? Então a gente aprendia a brigar ali, né? E eu começava a apanhar, porque eu era pequeno. Eu cresci muito depois do esticão, né, da adolescência, mas eu era o segundo da fila. Então eu era pequeno e apanhava. Era pequeno, era invocado, né? Que não era invocado, né? Pequenos são folgados. Aquilo foi cansando a minha mãe e ela falou assim: eu vou ter que arrumar alguma coisa pra você se defender. Aí me botou num projeto social de judô. E aí eu comecei a fazer judô muito cedo ali, com 6, 7 anos, né? Eu virei atleta, eu fui da seleção brasileira de judô muito tempo. E os primeiros dinheiros que eu ganhei ali, eu não sei qual veio primeiro ou depois, mas era dando aula de matemática para crianças mais novas, né? Dando aula de judô, para criança também. Então era o tio, eu tinha 14 anos, 13 anos, eu já dava aula para um monte de criança de 5, 6, 7 anos. E no final de semana eu lavava carro. Porque eu queria ganhar um dinheiro e porque eu sempre gostei de carro. Não, então... mas lavava, ainda queria entrar, dar uma... Tentava ali. Eu lavava carro dos vizinhos, por exemplo. Ganhava um troco, né? Legal. Curtia ali lavar os opalões da época, assim, aqueles carros mais antigos e tal. E eu sempre curti carro, acho que tem a ver com isso. Comecei a gostar de carro ali. E a gente tinha um ritual de lavar o carro do pai no final de semana, né? Porque a gente lavava em casa. E você tentava dirigir aquele que só o carrinho pra frente, pra trás? Claro. Era um puta... E aí... Conseguiu o carro pra frente, pra trás. Aí fazia merda, né? Claro. Aí batia. Batia e aí fazia merda e depois, né, só piorava. Porque depois você aprendia pra frente e pra trás, você se arriscava a sair no carro do pai. Dá uma volta. Então já deu BO. Já deu B.O. essa história. Então, os primeiros dinheiros que eu ganhei foi assim, dando aula de judô, dando aula de matemática e lavando carro. Meu pai não gostava que eu lavava carro. Embora a gente fosse de uma família pobre e eu precisava do dinheiro, ele não gostava. Porque ele fala: pô, meu filho tá lavando carro. Eu falei: velho, eu preciso de ganhar um troco, cara. Eu preciso de pagar aqui a saída, preciso de né, me virar, né? O dinheiro é sempre curto. E a memória afetiva também tem a ver com isso. Naquela época, a gente não tinha essa cultura do fast food. Então, comer um sanduíche era um negócio, era um evento. Então, tinha o sanduíche da quarta-feira. O meu pai passava na escola, eu, nessa época estava à tarde, pegava os filhos e a gente ia comer numa lanchonete em Brasília que chamava Trucks. Eu nem sei se existe mais isso. E aí a gente comia hambúrguer com milkshake. Então, aquilo...
Hoje isso é uma bobagem tremenda, né? Assim, mas aquilo era novo, era, porra, não tinha McDonald's naquela época, não tinha Burger King, não tinha cadeias assim. Tinha, acho que os Girafas já e o Trucks em Brasília, então a gente tinha aquele lance do hambúrguer de família. Tem gente que a macarronada de domingo, a nossa era o hambúrguer da quarta-feira, né? E hambúrguer com milkshake ainda. Com milkshake, óbvio, né? Legal. E não era tão barato, eu acho que naquela época a relação não era tão barato quanto é hoje. Você pode comer um hambúrguer com R$15. Naquela época eu acho que era mais caro, acho que pesava mais por ser uma novidade, né? Era quase chique comer na hamburgueria, né? Até porque não era tão barato. Provavelmente, assim, não tinha quantidade. Você chegar, tinha hambúrguer em qualquer lugar Não, no mercado. não. Mas foi. E você lembra o que você imaginava ali no início? Boa. Queria ser quando crescer? Bombeiro. Bombeiro. Queria ser bombeiro, cara. Tanto queria ser bombeiro que aquilo, quando chegou no final do ensino médio, eu fiz concurso em Brasília para a Academia de Bombeiro Militar. Que é, vamos dizer assim, um curso de formação para o bombeiro oficial do Corpo de Bombeiro, né? Que aí você tem a mesma carreira como é que fala? Do militar. É uma carreira militar. Né? Que vai lá, sargento, tenente. Chega até coronel. Eu fiz o concurso, passei, acabei não entrando, mas eu queria ser bombeiro. Não entrou por quê? Não quis? Desistiu depois? Eu acho que ali meio que caiu a ficha. Eu falei, que era ser bombeiro. Eu queria tanto, na hora que eu vi o que era, eu falei, mas eu tenho 2 amigos de infância que foram. Um até se aposentou como coronel. Então, assim, os meus amigos que são funcionários públicos, a gente, em Brasília, eu fui funcionário público. Todos aposentaram já. Eu sou um dos poucos que trabalha ainda. Todos hoje já ficam aposentados já. Porque pelo tempo de serviço ali... Então, esse amigo meu de infância, que a gente chama ele de Salles, né? Porque era militar, ele já tinha estudado no colégio militar, ele se formou na escola militar de bombeiro, foi até coronel e aposentou. E os meus outros amigos também, grande parte, estão aposentados hoje porque foram para o serviço público. Não, é engraçado, eu tô tentando resgatar aqui, cara, acho que ninguém, que já passou muita gente aqui, acho que ninguém bombeiro não, né? Ninguém queria ser bombeiro. Na década de 80, acho que tinha bastante, né? Tinha isso do bombeiro, do policial. Policial, tipo disso. Top. O que é perguntar pra vocês é o seguinte, nessa transição da vida da infância pra vida profissional, cara, hoje em dia é óbvio, né? Os grandes líderes, inspiração, as pessoas conhecem, mas existe muita... Vou por aqui, vou por ali, vou a dúvida, vou tomar decisão. E eu vejo muita gente que está começando a carreira profissional cheia de dúvidas, se eu fico ou não fico. Principalmente os líderes iniciais têm um papel fundamental nisso. Mas eu vejo também gente que são grandes executivos que estão na dúvida ainda do que eu faço ou se eu não fico. Vocês lembram de quem inspirou vocês ou quem ajudou vocês nesse momento de transição? Porque normalmente a família, mas foi só a família ou tem alguém de fora que você viu inspiração a ajudar? Porque normalmente quando você sai da vida familiar e para a vida profissional, é óbvio que ali de alguma forma a família te ajuda, mas às vezes você quer perguntar para um vizinho que já está trabalhando ou para uma outra pessoa que está trabalhando, mas que você não tem nem tanta confiança assim, mas que às vezes você arrisca e dá certo. Então, quem inspirou vocês no início da jornada profissional de vocês, que ajudou? Porque eu acho que isso é legal também para quem está assistindo, que às vezes, de novo, fica achando que a inspiração tem que ser um cara que estudou em Harvard, de alguém lá, e de repente tem uma inspiração mais próxima da gente que as pessoas nem imaginam. Então, quem ajudou vocês, ou quem inspirou vocês, assim, quando vocês lembram do início da jornada profissional de vocês? Bom, eu acho que assim, esse meu tio que ia muito aos jogos comigo e tal, ele tinha uma carreira, ele trabalhou na Johnson & Johnson durante um período bem longo, então ele era um pouco de inspiração, porque meu pai já tinha uma carreira diferente, não conseguia se adequar, mudava muito e tal, então eu não conseguia ter um direcionamento, e aquilo acabava impactando a família, a gente acabava tendo um padrão de vida diferente por causa disso. Quando eu olhava para o meu tio, eu via uma consistência no formato como ele trabalhava, no quanto ele se dedicava, de quanto ele buscou aquilo durante um longo tempo, e o quanto isso foi importante para a família dele. Então, dentro do ambiente familiar, acho que esse meu tio é uma grande inspiração para mim. E assim que eu comecei, quando eu comecei atendimento, eu comecei na Credit Card, que na época, lá nos anos 90, era uma grande escola. Formou muita gente que está muito ativa hoje no mercado. E ali eu tive grandes inspirações, Miriam Naime, Valdir Andrade, que eram pessoas que eu
via trabalhando e construindo muitas entregas, mas também trabalhando no desenvolvimento e crescimento das pessoas. Então, eles conseguiam buscar 2 ambientes, não só o de negócio, mas o de pessoas muito forte. E isso, eu via o legado que eles estavam deixando. E aí eu lembro de um dia entrar no elevador com um deles e falar assim, na Cara de Cara, ela era gerida na época pelo Citigroup. O Citigroup tinha um processo chamado Quality Excellence Hour. Então, todo ano, alguns funcionários eram reconhecidos com isso. E você tinha uma placa na entrada do prédio com o nome dessas pessoas. E aí eu falei, cara, eu quero ser lembrado. Eu quero que as pessoas lembrem de mim pela minha entrega, pelo que eu construí. E esse Valdir Andrade, Miriam Naim, Alberto dos Reis, eram pessoas que tinham isso muito forte e serviram como uma inspiração muito grande para que eu trilhasse um caminho e fizesse esse desenvolvimento. Você trabalhou com a Miriam na Credicar e no UOL? Na Cara de Cara e no UOL. Mas você chegou a falar com E alguém? no Banco IB Ah, no Banco IB também. também. Você chegou a falar com alguém? Porque uma coisa você tem inspiração que você vê acontecendo. Mas teve alguém que você falou assim, cara, eu preciso conversar com você, putz, o que você me orienta? Não necessariamente tem que seguir. Você chegou a falar com alguém? Porque acho que ele talvez tem... acho que o teu exemplo é legal, porque às vezes a gente é inspiração para pessoas que a gente nem conhece. A gente como líder, tem que tomar cuidado com isso. Mas também tem pessoas que estão passando por alguma coisa, mas tem dificuldade de perguntar. Tem assim, putz, me dá 5 minutinhos. E a gente sabe que brasileiro, latino de uma forma geral, cara, se você vê que é genuíno, a gente gosta de ajudar, né? Você chegou a falar com alguém e falou assim, pô, me dá 10 minutinhos, me dá 5 minutinhos, posso... Alguém que você parou para conversar e a pessoa te ajudou? Eu sempre fui uma pessoa muito observadora, então eu gosto de entender muito os comportamentos e o que eu via de algumas pessoas, eu talvez não pedia essa recomendação, mas quando eu via elas se indo bem, então tem um outro amigo meu, grande amigo, chama Alexandre Bento, ele ganhou esse prêmio e eu fui conversar com ele e falei assim, cara, o que você faz que te levou a ganhar esse prêmio, né? Para ouvir dele, para buscar me espelhar, buscar também entender o que eu poderia fazer, o que eu poderia melhorar, o que eu poderia complementar, mas sempre foi mais nessa linha de, cara, te admiro, te reconheço, mas me explica um pouquinho como é que você construiu isso. Queria entender como é que foi o processo de construção para entender se eu também conseguiria aplicar. Miriam, Valdir, Beto sempre foram líderes muito próximos, então isso facilitava essa conexão e essa inspiração. A troca era muito, apesar da gente estar falando de modelos de gestão, né, de anos 90, que era bem complexo, Sim. essas já eram pessoas à frente do momento. Então, acho que isso me ajudou muito e facilitou essa troca, essa interlocução, essa transparência, a comunicação de via... Não, mas você trouxe um bom exemplo que, assim, hoje, infelizmente, evoluiu muito, mas tem pessoas que tá assim, se o cara ganhou, o cara fica puto, com inveja. Ao contrário. O que você fez para poder melhorar? Eu estava na premiação da Cliente SA semana passada e teve uma pessoa que, teve 2 situações que foram engraçadas. Uma assim, fiquei prata, não ganhei ouro. Aí depois foi ver que a pessoa que ganhou ouro, ele foi o Pelé do torneio, porque tinha uma premiação especial que foi pro final. Então o cara ganhou ouro, teve uma premiação especial da categoria, e o mesmo case foi o case dos cases. Então assim, foi... Só que na hora que eu tava conversando com uma outra pessoa, eu falei, cara, mas sabe o que você faz? Aqui todo mundo se conhece. Pô, depois tu marca... Não, conversa com a pessoa que, cara, o que fez lá, que tem uma absoluta certeza que a pessoa vai te compartilhar. Ih, é mesmo, depois eu vou ver. Então, o primeiro momento é ficar puto assim, porra, ganhou, mas... Além de ver o destaque, todo mundo compartilha, pega ali, senta na mesa, pergunta, que eu tenho absoluta certeza que vai ajudar. Então, bom esse exemplo de... Tem gente que vê uma pessoa, de repente, indo bem, em vez de perguntar, putz, o que você fez para melhorar? Tá mais preocupado em, tá errado, o meu é melhor, né? Ótimo exemplo. E aí, quem inspirou vocês aí, ou vocês buscaram lá no início? Lari. Quer que eu fale? Eu acho que a minha trilha é muito menor que a de vocês. Valeu, hein? Valeu. Chamou de velha. Chamou de velha, assim, né? Chamou só pra lembrar você, velho. Tô na chanela agora. Mas eu acho que... Só pra lembrar que vocês são velhos. Aí não, é que eles falam, não, que lá nos anos 90 eu estava nascendo. Não, só detalhe. Não, pessoal, um detalhe. Ela falou assim, falando dos anos 90, eu tô nascendo. Nós estávamos falando dos anos 80, era antes ainda, eu tava pensando em você. Você lembra que era Credicar? Não. Você já ouviu falar? Não, já ouvi falar, pelo amor de Deus. Eu acho que eu tenho 3 momentos que eu acho que pode contar como isso de inspiração. Acho que é muito menos nesse formato que você falou, mas
Quando eu tava na faculdade ainda, eu entrei no laboratório, que foi onde eu fiz o meu mestrado depois, tinha uma pós-graduanda, que era uma doutoranda, que ela me acolheu, assim, e ela era extremamente inteligente, ela era organizada, ela sabia lidar muito bem com as coisas da academia, que é um mundo um pouco complexo. Então, ela era minha inspiração quando eu ainda achava que eu ia acabar seguindo este caminho. Era nela que eu me inspirava, era como ela fazia as coisas, era para ela que eu perguntava. E aí eu tive a minha inspiração, que foi para eu sair disso, né? Para eu entrar no mundo que eu tô hoje. Então, ainda tenho um grande amigo. Hoje ele tá morando na França, mas ele começou a trabalhar no Pagar.me antes da compra da Stone. E eu fui tomar uma cerveja com ele. Eu tava terminando o mestrado, eu trabalhava na empresa do meu orientador, que era uma empresa de célula-tronco para animais, para uso veterinário. A gente combinou, vamos tomar uma cerveja, não sei o que. E ele começou a me contar o que era. Eu não conhecia startup, meio de pagamento. Ele começou a me contar o que era o Pagar.me. Eu achei animal o conceito de uma empresa de tecnologia jovem, feita por jovens, num ambiente mais descontraído. Eu falei, nossa, isso parece muito legal. Nunca vai acontecer pra mim. Oh. Mas eu achava incrível. E ele fazia um trabalho muito bom. E ele era um líder muito bom. Ele já era líder na época. E eu gostava muito da forma como ele fazia as coisas. E, eventualmente, uns 3 meses depois, eu consegui... acho que foi um pouquinho mais de 3 meses, mas eu consegui uma vaga no Pagar.me como analista de atendimento. Que foi quando tudo começou pra mim nessa parte de tecnologia, enfim. Que foi onde eu comecei o caminho pra trilhando o caminho de onde eu tô hoje. E eu acho que mais recente, não é puxando o saco, não é porque ela me indicou aqui, mas a Moniz, ela tem um negócio que eu acho muito louco, eu acho que mais gente já deve ter falado dela. Ela tem... Eu não sei como ela dá conta de tudo que ela faz, mas ela se doa. Isso é uma coisa que eu me inspiro, porque eu acho que eu me dou... Não me dou tanto. Então, tem um grupo, chama CX Experts, que a gente tá... Todas as pessoas que perguntam, ela sempre responde. Se ela tem alguma coisa para acrescentar, se ela pode ajudar, ela responde. E ela contribui. E ela chama, e ela se entrega. De querer fomentar essa comunidade mesmo, de trazer mais conhecimento e da gente fazer essas trocas. E isso é uma coisa que eu me inspiro, porque é uma coisa que eu acho que eu faço pouco, que eu acho que eu poderia fazer mais. Legal. Então, eu acho que nesse sentido, hoje... eu acho que esse é um bom ponto. Beijo, Moniz. Moniz vai voltar, ó. Já teve aqui 2 vezes e na 26ª temporada a gente vai fazer um teste aí segredo. Vamos fazer um teste para ver se dá certo aí uma ideia que ela teve. Mas sabe que é legal um tema que você falou? Que é uma inspiração interessante aí para quem tá iniciando ou quem tá num momento, você tá com pessoas diferentes. Porque você acaba muito indo sempre com as mesmas pessoas, ou o mesmo grupo, ou os mesmos interesses. Então você tá em ambientes completamente diferentes. Pô, eu sou da saúde, eu tô com gente de tecnologia. Eu tô de tecnologia, eu vou com um cara que eu não vim semana passada, de franquias. Que, putz, eu tinha uma agenda no Rio, senão eu ia vir só para isso. Então, às vezes, você estar em ambiente diferente ajuda a abrir a sua mente e acaba as pessoas fazendo pouco isso. Tem outro dia o pessoal perguntando em evento, tinha alguns eventos de CX, mas deixa eu te falar, vai ter, acho que até um de banco, vai ter um de medicina. Não, queria só da minha área. Não, cara, essa tua área não. Vai para coisas completamente diferentes, que pode abrir sua mente de uma forma. Eu não sabia nem que existia. Era uma coisa que eu não fazia ideia que existia. Startup, acho que era 2016. Isso foi final de 2016. Aí. Eu não fazia parte do meu mundo. Eu fiz biomedicina na Unifesp. A Unifesp nem... Acho que agora deve ter mudado, mas na minha época nem abria para estágio. A gente não fazia estágio. Era só academia. Era 3 anos de estudo. O último ano era já meio que um pré-mestrado. Você já fazia laboratório. Era só laboratório. Você não tinha nenhum contato com o mercado de trabalho. Não, excelente. Então, ter esse tipo de... Manter essas amizades e chamar pra conversar, eu acho que foi a cerveja que mudou minha vida. Boa. Excelente frase, excelente frase. A cerveja mudou minha vida. Cerveja que mudou minha vida. Eu tô nessa também. Essa aí essa que tem que meter um quadro, hein? Gostei dessa frase. Se a gente for lembrar das cervejas que a gente tomou e que mudaram alguma coisa... Foram várias. Excelente frase. Gostei dessa, hein? Desde relacionamento e filho e mudança de trabalho. Sempre teve uma cerveja no meio, né? Pra recalcular a rota. Até filho também. Foi aquela cervejinha que... Foi. Mas, assim, eu nunca tive, assim, uma pessoa inspiradora. Pensando bem, até sim. Meu pai me inspirou de certa forma. Legal.
porque ele trabalhou duro sempre, assim, muito, trabalhava muito e tal, e esse negócio de trabalhar muito parece que pegou por osmose, então, né, de jornadas excessivas, muito trabalho, até eu entender também que isso não estava bom, então né, de uns anos para cá eu consegui melhorar e equilibrar esse negócio do excesso de trabalho, a falta de férias. Hoje eu não abro mão de férias, eu tiro 30 dias e não tem, sem culpa. Né? Importante isso. Sem culpa, né? Recomendo, e na empresa é uma coisa que eu também não abro mão, que as pessoas tirem férias. Mas a minha vida foi se moldando ali conforme as dificuldades, oportunidades iam aparecendo, então eu ia encontrando ali os caminhos, né? Muita gente me ajudou e, de certa forma, me ajudou a forjar, né? O que eu sou, mas eu nunca tive uma referência assim, cara, eu queria ser igual aquele cara, empreender igual aquele cara, ser um executivo igual aquele cara. Eu não sei se é bom ou se é ruim, mas eu acabei tendo em mim mesmo a referência para fazer as coisas, para correr atrás. Mas teve alguém que ajudou nessas tuas altos e baixos? Alguém ali que te ajudou assim? Putz, eu tava tentando me lembrar, muita gente me ajudou, mas assim, de dar um direcionamento, uma inspiração, talvez não. Porque eu sempre tive muita fome da vida, de fazer as coisas, de acontecer e de realizar, né? Tem um estômago de realização gigantesco que eu tenho, que o tempo inteiro tá alimentando ele, né? Então, essa fome é que me fez caminhar e talvez chegar até aqui. Hoje eu tenho menos fome, mas... Hoje descansar mais. Eu sempre tive muita fome, né? No meio disso, claro que tem as ambições que a gente quer construir, fazer coisas. À medida que você vai crescendo, o ego vem junto e você tem que administrar a ambição, ego, vaidade, né? Que é inerente ao crescimento, todo mundo tem, não dá para negar. Sem dúvida. Não dá pra falar, não, o cara chegou onde chegou sem ego nenhum, sem vaidade nenhuma. Impossível isso, né? A questão é o equilíbrio entre isso. Mas eu não tive, não. Hoje até tem uns caras que eu olho e curto e falo, puta, esse cara me inspira. Mas para minha formação, eu não tive. Alguém que me marcou. Legal. Antes de até fazer uma outra pergunta aqui de inspiração de vocês, deixa eu fazer uma outra que me veio à mente aqui só desse momento seguinte. Eu tenho percebido, enfim, tem muita gente que acaba conversando, algumas pessoas em momentos de carreira diferentes, que tem pessoas de muita dúvida. Eu que entrei nesse mundo de empreendedorismo, assim, bem-vindo ao mundo de você quebrar várias vezes, né? Então você vai para empreender, você acha que tá tudo bem e é diferente. Teve algum momento da jornada de vocês que marcou dizendo o seguinte: putz, fudeu, não sei o que eu faço. Aquele que fala assim, aquele momento que... Porque eu vejo algumas pessoas, estava conversando outro dia, as pessoas ficam cavando um buraco. Eu falei, cara, já deu, vamos pra... Tipo assim, vamos... Até de pensamento, já teve gente aqui que foi... Só uma frase que ouviu, a pessoa saiu de um problemão e, cara, voou, porque... Destravou. Uma frase destravou a cabeça, as pessoas vão remoendo, e óbvio que tem problemas que acontecem mesmo. E acho que até o ponto aqui é o como saiu, né? Teve algum momento que acho que na nossa vida... Antigamente eu perguntava aqui algumas coisas, um erro de liderança, eu falei, cara, mas qual? Que é a página 10.000, que a gente acaba errando e aprendendo um monte. Todas as páginas têm um erro. Todas têm, mas teve algum problema que, assim, alguma coisa que marcou vocês que, assim, tu fala assim, na vida de vocês, enfim, em qualquer momento, tu fala assim, cara, ferrou. Agora eu quebrei, fali, ou deu merda, ou, assim, tô falando de qualquer coisa. Tem gente que problema de saúde, que teve que não sabia. Que, assim, foi aquele momento que você fala assim, tô sem chão, não sei o que vai acontecer e dá um branco. E aí, óbvio, né, que é o que pra galera, assim, de repente, como é que foi a virada dessa saída? Porque aqui tem gente tudo, tem gente, putz, cara, que passou aqui problema de saúde, que vive a vida de um jeito. Carol teve aqui, não, problema, eu tenho uma doença degenerativa que, assim, eu nunca ia saber a pessoa com a energia, a pessoa sabe que leva todo mundo. Cara, teve a Leslie que teve aqui, pra quem não conhece, foi uma sobrevivente do Joelma, que não foi o tema. Mas a pessoa tem tanta energia, a coroa que tem 70 e poucos anos, parece que tem 50, dizendo festa. Tava na nossa festa lá, ela. Sim. E tudo. Que assim, toda a forma com como você resolve as coisas, não é o que aconteceu. Uhum. Teve alguma coisa, alguma situação que marcou você, independente da situação, que foi assim, aquele momento que você se sentia perdido, sem chão e por aí vai, e que vocês conseguiram sair do outro lado para servir de inspiração para essa turma aí que ou o problema é tão pequeno e se trava, ou então realmente tem um problema, mas não sabe como sair, porque tem gente que tem medo de pedir ajuda.
Ter medo tem vergonha. Gente, vergonha. Não existe esse tema de vergonha, né? O tema que você acabou de falar. Tem gente que o ego é tão grande que às vezes quando tá numa puta problema e tem vergonha de pedir ajuda. Teve algum momento que marcou... Que assim, provavelmente deve ter sido situações, mas algum que marcou vocês? Cara, eu tive uma situação ali no final dos anos 90 ali, eu fui demitido pela primeira vez. E eu tinha uma relação com a empresa de... Puta, achava que eu ia ficar a vida inteira lá. Numa empresa de Minas Gerais, de Uberlândia e tal. Eu trabalhava ali desde 92 e um belo dia eu fui demitido. Cara, aquilo me tirou o chão. Aquilo era... Hoje em dia, quando a gente fala de layoff, sair da demissão, tá tudo bem. Aquilo era uma vergonha, né, naquela época, de falar, cara, fui demitido, não aceito. Então aquilo me causou uma mudança grande. Primeiro que o período de recolocação que eu levei foi longo. E até porque psicologicamente eu não estava ok. Eu estava com uma autoestima muito baixa e tal. Aquilo serviu para mim para rever a relação com a empresa, com o trabalho, né? De que ele não é a coisa mais importante da tua vida. Ele é importante, mas não é a coisa mais importante da tua vida. Tem uma lista de coisas na frente ali. Perfeito. De como lidar com essas situações de derrota e de frustração e tal, né? Então aquilo ali me marcou muito. E a solidão também, porque no final você perde os elos, você perde as conexões, o tempo vai passando, então aquele dia a dia da roda dos amigos que estão ligados àquele trabalho, e você acaba deixando de lado os outros amigos que não são do trabalho, a sua construção das relações fica em torno do trabalho. Isso era a minha vida lá. E aí na hora que eu perdi isso, eu perdi os amigos. E eu falei, cara, putz, os meus amigos... Os amigos mesmo. E que hoje eu falo assim, é muito importante pra gente criar os amigos fora do ambiente de trabalho. Porque são os amigos que não têm interesse, por exemplo, em nada, né? O interesse é em você. Então ali foi um ponto importante para olhar para essas questões de relacionamento, de amizade, de quem realmente é teu amigo e de entender que aquilo é um negócio. E que não dá para você sozinho dizer que você vai ficar naquela empresa até morrer. O mais curioso é que hoje em dia a gente ouve isso em algumas situações na empresa. Quando uma pessoa sai, ela, poxa, eu achei que eu ia ficar aqui até me aposentar. Eu olho para aquilo e falo assim, não faça isso com você mesmo, cara. Você tem que aprender coisa nova, você tem que... Mas ainda tem um pouco disso, Então... Eu tenho um grande amigo, quando ele foi demitido, o cara sumiu. Eu falei, cara, vem, vou te apresentar uma galera aqui pra ver se tinha oportunidade. O cara, não vou. Assim, o cara se escondeu de uma forma... Só na vergonha eu devo ter ficado uns 6 meses, assim. Vergonha daquilo. E hoje em dia é uma coisa que faz parte do processo, ficou mais natural, porque, tinha que ter 2, 3 empregos na vida no máximo. Hoje em dia o cara tem isso, às vezes em 3 anos tem 3 empregos. 3 anos. Assim, se não tem, virou... Fica ruim. Você trabalhou na mesma empresa a vida inteira? Não é bom. Mas eu vou dizer que tem gente hoje ainda que deve estar escondida aí porque perdeu emprego, cara, que não é... Não, eu não lembro de algum que marcou, assim, com certeza eu fui demitido, algum que marcou... Então é difícil eu falar de uma experiência minha, mas assim, uma experiência do grande amigo, o cara se fechou, enfim, depois de um tempo conseguiu, tá bem hoje. Mas esse é um ponto que com certeza quem tá assistindo deve ter gente passando por isso agora. E pra você a grande virada, depois de 6 meses de foi o quê? A grande virada foi me recolocar em algo que também não era o ideal. Mas já voltar a trabalhar. Voltar a trabalhar e tocar a vida, né? E tentar achar um encaixe que fosse legal, né? Boa. Porque ficar ali desenhando o mundo ideal para poder se restabelecer não rola. Boa. Mas, assim, esse, né, e outras pancadas que a gente levou, né, ajudou a criar uma resiliência importante. Eu acho que eu tenho uma resiliência alta, por tudo que eu já fiz de trabalho, atividade, de empreendedorismo também, de não dar certo, muita coisa não deu certo, muita coisa deu certo e tal. Mas criou casca isso tudo, né? Não, mas foi um bom exemplo. Você deu aí o recado para quem tá assistindo, que é o tema de, assim, se tem um lado psicológico da solidão e da demissão, de repente não fica esperando o perfeito, né, cara? Você realoca, que aí você começa a vivenciar de novo um trabalho, alguma coisa, e depois você vai se adaptando, que pelo menos a parte psicológica dá uma aliviada, né? E você fica meio que se achando um merda no começo, né?
e tentando entender qual foi a cagada que você fez para chegar naquilo, né? Se culpa, depois nega, depois vira um funeral, assim, horroroso e tal. Eu acho que isso mudou muito hoje, mas eu vivi um ciclo dessa vez, foi brabo. não tinha passado por isso ainda, então foi a primeira. Mas foi um ótimo exemplo, boa. E aí? Ó, acho que quer falar? Não, tô tentando pensar. Eu tive um momento da minha carreira que eu fiz uma opção de ir para uma companhia, num segmento específico, e um ano depois eu tinha feito muita realização, estava muito bem na companhia, mas eu literalmente ia morrer. O nível de estresse, a urgência do tipo de serviço. Então, eu não esqueço um dia que para mim foi uma virada. Minha esposa tinha ido viajar com os meus filhos, eu estava em casa, recebi uma ligação, fui medir minha pressão, comecei a passar mal, fui medir minha pressão, bateu 18/14. Cara. E eu falei, não, eu acho que preciso controlar as coisas, preciso mudar. Me resolvi bem, fui buscar ajuda com colegas, com amigos. Felizmente, tive a sorte de me ajudarem. Dei 2 a 3 passos para trás na minha carreira. Então, eu tinha uma posição bacana, voltei 2 a 3 posições, mas entendi que aquilo era fundamental para eu rever uma série de aspectos, que só a questão financeira não valia a pena. Eu também tinha que estar bem comigo, também tinha que equilibrar meu tempo, estar mais próximo da minha família. E assim, a fome, como você falou, eu sempre me cobrei muito de dar o meu melhor. Então, eu sabia que se eu tinha chegado até ali, naquele momento, estava tudo bem. Eu voltar, dar 2, 3 passos para trás e reconstruir tudo novamente. Óbvio, né, que você fica, né, pô, mas vamos ver que eu dei 2, 3 passos. Tá tudo bem, né? Acho que você respirar e entender e saber que tem coisas mais importantes. Eu acho que esse foi um grande momento de virada, porque eu tive que abrir mão de uma série de coisas. Acho que minha família foi muito importante, minha esposa muito importante. Os nossos filhos eram pequenos e a gente tinha optado naquela época para ela. Eu tenho gêmeos, né? Então, Também. trabalho. Tem gêmeos também? Tem. O trabalho é um pouco mais complexo, então ela passou a ficar em casa, ela Entendo trabalhava, bem mas disso, também né? ficou cuidando deles. Eu tô Mas lambendo minha cachorra. foi meu Tá do suporte lado nesse da- tempo para que eu pudesse fazer essa mudança, entendesse e começasse a reconstruir, né? Então, acho que colocar o pé no chão, dar esse passo atrás, respirar e recomeçar tudo de novo. Acho que esse foi um momento muito importante, mas acho que dali para frente muitas coisas foram mudando, sempre foi tendo novos aprendizados e tal, mas foi uma etapa de, peraí, o que é mais importante para mim Não, para frente? e acho que isso é legal porque, assim, acho que conforme você vai, óbvio, você vai evoluindo, o ego é importante, você vai aprendendo alguns valores. Quando eu saí para empreender, não tinha nada. Eu fiz uma conta, cara, 3 meses, um ano. Deu ruim, volta a virar gerente de operação, volta a virar, assim, não tem um... Só que, cara, se onde eu já não tava legal, é mais fácil você fazer um movimento do que você ficar, daqui a pouco tá te fazendo mal, né? Sim. Pô, excelente ponto. Que eu tenho gente que assim, ainda tá assim, mas aí, ainda tá naquele momento de, pô, outro dia eu ouvi, mas o cargo não era... Como assim, cara? O cargo? Você tá indo pra uma puta empresa, uma empresa que... inclusive, eu acho que ia ganhar mais uma empresa com nome bacana, e a pessoa tá preocupada porque o cargo, acho que... Não sei se eu era diretor, gerente, eu era gerente, coordenador, foi... Mas aí, de novo, o nosso papel aqui é só expressar a tua opinião, mas cada um segue o seu, né? Que aí quando vem o tema de saúde, a conta aperta, né? Bom, eu não tive nenhum problema muito grave, ou então, na verdade. você não teve nada que marcou? Qual marcou de você falar assim, cara, eu vou virar biomédico e vou virar... Não, mas eu acho que ali tem muita dúvida. pensando nas pessoas que estão ouvindo, que podem estar numa situação, então eu tava, antes de eu entrar no Enjoei, na verdade, eu tava num cargo, era numa posição que não fazia sentido pra mim. Era uma coisa que era uma parte muito mais de vendas, de acompanhamento de carteira, tinha que fazer negociação de taxa. Não era o que eu gostava. O que eu gostava era tecnologia, era olhar, era muito mais mundo digital do que mundo físico. Eu não tava feliz. E eu não fui demitida, mas eu acho que se eu continuasse lá, eu acho que esse seria o caminho natural. Porque eu não tava dando meu melhor. E é isso. E eu também, eu acho que isso deve ser o que tem todo mundo em comum, que é, cara, eu vou sempre dar o meu melhor. Sempre dar o meu melhor. E eu sentia que eu não tava dando. Então eu acordava de manhã, meu estômago embrulhava. Eu não queria ir, porque eu sabia que eu fazia, todas as coisas que eu tinha que entregar, eu entregava, mas não era exatamente o meu melhor. Era o meu
Mínimo. Possível. Então, assim, eventualmente ia surgir uma demissão. Então, o que que eu fui? Fui atrás, meti a cara e comecei a mandar mensagem para as pessoas no LinkedIn, Pra poder... procurando vaga. Eventualmente consegui entrar no Enjoei. Era uma pessoa que não era minha amiga, virou uma super amiga minha hoje em dia, que foi minha líder no Enjoei por bastante tempo, que trabalhou nessa empresa comigo antes. A gente tinha pouquíssimo contato. Mandei uma mensagem para ela e falei, vocês abriram essa vaga. Você acha que vale a pena eu me candidatar? Ela, se candidata agora. Agora. Você sabe sobre chargeback. Era para ser analista de prevenção à fraude. E aí eu consegui. Então, isso um pouco de... obviamente, eu tava muito provavelmente num cargo muito menor do que vocês estavam quando aconteceu isso com vocês. Mas eu acho que deve ter muita gente nesses cargos também. Que, cara, se você não tá feliz, eu acho que o ponto não espera se queimar profissionalmente. Assim, se você não tá dando o seu melhor, talvez aquele não seja o lugar para você. Boa. Agora só pra aproveitar, porque como você mudou de carreira completamente, aí provavelmente pode ter sido um momento de disrupção. Você fala assim, cara, fiz meu mestrado e agora, entre aspas, porque você sempre aproveita conhecimento em tudo. Mas você fez assim, cara, vou usar a palavra que não é ideal, assim, deixa eu jogar pro lado isso aqui e deixa eu começar de um novo. Não teve ali um momento de assim, você tá maluca, você tá doido. Posso falar que eu não trouxe isso como ponto porque não foi. Aí que tá. Quando eu tava terminando o mestrado, eu já tava sem bolsa, enfim, eu tava trabalhando nessa empresa do meu orientador. E lá eu fazia tudo. Eu ia nas clínicas veterinárias vender o produto, eu fazia célula-tronco, eu contava estoque, eu fazia orçamento, fazia um pouco de tudo. E eu comecei a ver que eu gostava muito mais disso do que ficar na bancada, pegando gordura e transformando em célula-tronco. Eu falei, tá, me parece que não é muito nisso que eu quero seguir. Então, quando surgiu eventualmente essa oportunidade do Pagar-me, eu tinha 24 anos na época. Eu já tava, na época era meu namorado, hoje é meu marido, eu já tava com ele. Eu falei, cara, eu acho que eu tenho tempo pra mudar essa rota. Sem dúvida. Eu acho que assim, eventualmente, se não rolar, eu sair desse outro emprego de portas abertas, posso ir depois fazer um doutorado, enfim. Boa. Existiam possibilidades, então pra mim não foi não foi um sofrimento fazer essa mudança, foi, cara, interessante isso aí, acho que gostei, acho que é pra mim, vamos ver. Não, e você falou um tema legal aí, de novo, pra quem tá assistindo, antigamente tinha muito assim, eu tinha que acertar na primeira, o que eu queria ser, minha faculdade, tudo isso. E você tinha que acertar na primeira e seguir, não tinha... Não, e você pode mudar, cara, deixa eu arriscar, hoje a gente vai viver muito ainda. A gente tinha um jornalzinho antigo lá, de vez em quando a gente roda no grupo de WhatsApp, acidente com uma idosa de 40 anos, que assim, foi idosa de um jornal de antigamente. Gente, a gente vai até os 80, 90, então não tem problema, assim. Mas eu deveria ter né? imaginado que isso ia acontecer, porque quando eu fui prestar vestibular, eu prestei para biomedicina, jornalismo e mediologia. Então, assim, certa do que eu queria, eu não tava muito. Pô, já sabia. Eu tenho uma história assim, eu cheguei para fazer a inscrição do vestibular, não sabia o que eu queria, encontrei um amigo meu na fila e falei assim, Jorge, vai fazer o quê? Vou fazer direito, meu pai é delegado. Ah, vou também. A gente fica junto na mesma turma. Só fica na mesma turma, boa. Foi isso. Agora, olhando o lado positivo, até pra assim, tô falando, se deixar a gente aqui, a gente fica até amanhã, aqui tem 5 horas de história. Então, a gente indo pra reta final, deixa eu fazer uma pergunta invertida. O que acontece, eu vejo muito ainda, e aqui a gente tem muita gente, algumas mulheres falam até que nelas são mais fortes, aí a impostora, que a gente dá pouco parabéns pra gente. A gente tá tão preocupado no próximo passo, por que eu vou melhorar? Chega no final do dia, você fez um monte de coisa bacana, aí você fala assim, putz, cara, eu bem esqueci disso, eu tenho que me... Tô sempre olhando pra frente. E a gente dá pouco parabéns pra gente, a gente reconhece poucos, até pequenas conquistas. Outro dia eu peguei lá eu postei no Instagram, falei assim, sei lá, 3, 4 horas da tarde, fechei o computador, abri uma cerveja, ó, parabéns pra mim, 4 horas da tarde, vou tomar uma cerveja, era uma terça ou quarta-feira. E vocês estão... ontem eu tava dando uma palestra e falei pra galera, pô, parabéns, vocês estavam aqui, porque ia ter muita gente, segunda-feira, não vou estar buscando conhecimento, então alguns exemplos, porque ou a gente espera pra dar parabéns pra um super projeto, ou ganho, ou então não dou. Né? E pior coisa do mundo, líderes, por favor, deixa eu repetir, não façam isso. Eventos, parabéns, galera, vocês arrebentaram, que não sei o que lá, mas nossa próxima meta, putz, deixa a galera comemorar o parabéns primeiro, faz no dia seguinte, na semana seguinte, a pessoa já corta logo mais. Então, nessa linha, qual foi o último, e aí não vou falar, tem vários, qual foi o último parabéns que vocês deram pra vocês? Ontem, vocês deram parabéns pra vocês por alguma coisa? Qual foi o último, assim, cara, parabéns pra mim por, sei lá, qualquer coisa? Qual foi o último que vocês deram parabéns pra vocês? O meu foi em fevereiro. Fevereiro? Porra, tá longe. Que eu me lembro, assim.
Porra, uma situação. Tem a ver com o trabalho, óbvio, mas tem a ver com uma circunstância ali de início de ano, reunião com o conselho, que eu fiquei apertado ali durante uns 15 dias antes. E eu fui bem, e fui muito bem, enfim, virei a página. E aí acabou, eu falei, cara, hoje você tá de parabéns, velho, porque você mandou bem. Conseguiu virar esse... Mas essa Mas olha como autoindulgência a gente se dá muito pouco, né? Não, vou dar um exemplo. Você acabou de fazer uma puta viagem quando a gente falou aqui. Cara, deve ter coisa legal você ter proporcionado essa viagem de férias agora pra todo mundo. Ah, sim, como autoindulgência presente pra mim mesmo? Não, parabéns pra você, por alguma coisa que você fez. Não, parabéns pra mim. Pô, cara, me dei férias e caguei pro telefone, sei lá. É porque a gente valoriza pouco... Sim, assim, eu gosto de me dar presentes, assim. Eu também acho que eu deveria. Ou pelo menos eu falar assim, chegar no final do dia no espelho, parar, por exemplo, ontem, vou botar então o desafio. Se vocês lembrarem, com certeza, absolutamente alguma coisa que você fez ontem, cara, cara, sabe que assim, desliguei, sabe aquela série que eu não queria assistir, eu parei de assistir, ontem eu não tava afim de atender o telefone, desliguei o telefone durante Porque essa rotina de a gente valorizar coisas positivas, é porque a gente só valoriza, quero melhorar, porra. E aí, lembra uma recente, então, quero de vocês recente, que é lá de... Essa foi um super parabéns, mas sabe aquela coisa de a provocação? Eu precisava dar parabéns pra gente todo dia. Não necessariamente parabéns, mas o negócio que eu falo assim, eu vi um negócio outro dia que assim, como que é humilde o suficiente pra saber que eu não sou insubstituível, confiante o suficiente pra saber que deve precisar de uns 3 pra fazer o que eu faço. Tem um projeto que a gente tá tocando agora, que assim, com certeza teriam pessoas que conseguiriam fazer também. Eu fiz muito bem a parte que me cabia e que não me cabia. Então, assim, uma coisa que envolve time de engenharia, que envolve criação de query, que envolve entendimento de... E não é todo mundo que tem esse conhecimento, principalmente na posição que a gente tá. Quando você é área de negócio, não é muito cobrado você ter um entendimento mais profundo de tecnologia. Não sei codar. Não é sobre isso. Uhum. Mas eu consegui montar e eu terminei as planilhas. Eram 2 planilhonas pro projeto. Terminei, eu falei... Bom, isso aí ficou bom. E não tô falando nem final do projeto, só que você... E o próprio desenvolvedor virou e falou assim, eu falei, você precisa entrar nessa reunião? Ele falou, só entra pra eu te dar parabéns. Só pra eu te agradecer, porque essa planilha tá muito boa. O negócio das férias que você falou aí agora, cara, e o negócio da reunião de conselho, tem 2 participações especiais aí do chat GPT nessa história. Boa. A reunião de conselho, eu peguei o PowerPoint, joguei no chat GPT e falei, o que vem de pergunta? E juro pra vocês. Vê. Coloquei o nome das pessoas, o LinkedIn das pessoas, e ele foi assim, cara, 80%, 90% assertivo. E, mano, eu nunca tinha feito isso, cara. Foi. Testa. Coloca aqui. Essas são as pessoas, e isso é o que eu vou apresentar, o que provavelmente vem de pergunta. E eu tinha lido isso, e aí eu falei, quer saber, vou fazer isso na véspera. Agora que eu tirei férias, né, eu queria me dar o presente de ligar o foda-se. E falar, vou desconectar aqui, galera... Se vira aí. Se precisar de mim, desprecise. E aí eu falei, como é que eu escrevo essa porra agora? Aí eu fui no chat GPT e coloquei o contexto, tá aqui registrado. Como é que eu mando a mensagem pra galera pra poder... Que eu falo aqui, ó, eu perguntei, gostaria de um conselho. Sou senhor, né, durante as férias, 2 semanas, tô precisando muito de descansar a cabeça. E pensei em sair dos grupos de WhatsApp da empresa, todos eles, pra poder me... Foi agora. Aí ele falou, sua ideia, blá, blá, blá. Ele falou assim, o conselho estratégico que fazer, o que escrever, mas foi muito bom. E aí eu botei aquilo, copiei e falei, vou meter esse negócio no grupo agora e fiz isso. Deu certo. Tipo assim, com muita polidez, né? Falar assim, galera, eu preciso desconectar. Agora. E ficar nos grupos pra mim vai ser terrível. Porque eu não vou conseguir ficar olhando o WhatsApp e não desconectar, né? Então... Olhou, já era. Mas os 2 casos o chat GPT me ajudou, viu, cara? Aí, boa dica. Dessas perguntas, não. E aí, teve alguma recente? Cara, e o que você falou faz muito sentido, né? A gente, às vezes, tem uma régua muito alta, se cobra muito e parabeniza e pouco, né? Então, é algo que eu venho fazendo, buscando fazer, não só comigo, mas com o meu time. Mas eu lembro, ontem, eu me parabenizei 2 vezes. Não só uma. Então, eu estava com meus pares, a gente identificou um problema na semana passada e a gente foi muito efetivo, porque a gente eliminou um risco altíssimo para a companhia. Num processo aí, a gente falou, eu falei, cara,
a gente merece os parabéns, vamos aqui, vamos se elogiar e tal. Legal. E depois, numa dinâmica que tava tarde, com o meu time e tal, eu falei um negócio, aí discutiram, aí quando voltou, era aquilo que eu tinha falado, eu falei pro cara, fala aí, eu sou mal. Mas acho que assim, na boa, sem arrogância, acho que não tem que ter arrogância, mas acho que esses momentos a gente tem que se permitir, não só conosco, mas também com o outro, né? Sim, As sim. pequenas coisas são as que fazem diferença. Sim. Então, um pequeno atendimento, uma pequena ação que o time faz, algo é importante você estar ali, você dar os parabéns, você elogiar as pessoas, né? Então, acho que isso faz muito bem, isso gera um ciclo positivo, né? Sem Das dúvida. pessoas quererem mais. Acho que isso alimenta a alma, alimenta o coração, o cara vai ficar mais motivado. Você também, né? Vai ficar feliz. Claro. Porra. Mas eu penso assim, de novo, eu não sou biólogo, biomédico, mas eu acho que assim, eu acredito muito em energia positiva. Você tá fazendo isso, cara, pô, porque senão você fica sempre, de novo, eu só preciso evoluir, eu só preciso coisa. É a mesma coisa da época de operação. Pô, a galera só olha quarto quartil que tem que melhorar, ok. Olha o que o primeiro quartil tá falando de bom para os outros copiarem. Quantos hoje está na sua rotina, quem tá assistindo, na sua rotina, né? Eu fiz uma vez ou outra. É hábito, não é ato. De pegar, cara, deixa eu pegar o primeiro quartil, deixa eu ver o que ele fez e copiar de coisa boa. Puxa coisa boa. O elogio aqui. Quantos estão lá olhando o elogio aqui, eu só olho e reclamo aqui. Então, mas se você for olhar a quantidade de coisa boa que você pode copiar, talvez é muito melhor do que você ficar tentar remoendo o que é de ruim para melhorar, e a gente não fala muito. Aqueles 5 minutos que estraga o teu dia. Calma aí, cara. 23 horas e 55 minutos foi bacana, mas por causa de 5 minutos eu sou a pior pessoa do mundo, eu mundo mal. Então fica aí o convite, gente. Sim. Ontem eu tirei meu tempo, tava lá junto com as pessoas super bacanas lá, Camila, beijo aí todo o time do Sex tá on. Fui dar minha palestra, fui tomar meu chopp na segunda-feira, consegui tomar umzinho, tomei a chopp à noite. Ok, pude você ter a tua liberdade para poder fazer isso algumas escolhas, né? Então, para poder fechar, vou fazer uma rodada rápida aqui antes de fechamento, uma coisa importante aqui na história da mesma linha do parabéns para você. Uma das pessoas que marcaram muito aqui foi a Ana Paula Kageyama, beijo, Ana, que tá na PayPal. E ela falava, de família oriental, falando assim, cara, o pai dela sempre fala, a gente tem que aprender algo novo todo dia, a gente tem que evoluir sempre, todo dia. Não só evoluir de forma de estudo, né? Mas sabe aquela sensação de no dia seguinte, cara, eu botei mais uma caixinha para dentro? E eu lembro que às vezes eu tento, não consigo fazer sempre com meus filhos. E aí, o que você aprendeu ontem? O que você fez ontem? Pode ser um palavrão novo. Tá valendo. Mas só pra dizer o seguinte: putz, eu sou melhor do que ontem. Por alguma coisa. Sou melhor do que ontem. Eu sou melhor do que ontem. Então tinha uma cultura de eu tenho que ser melhor do que ontem. Por qualquer coisa que seja. Eu até brinquei, teve uma. Acho que foi 2 semanas direto que eu tava todo dia postando no grupo, com caixinha de comentário lá no Instagram. E aí, gente, faz. Pessoal falando. Aí teve uma amiga lá da Leroy Merlin Beijac, que ela falou, teve um dia que eu não postei, cara, eu e meu marido começamos com esse negócio interno de, cara, e aí, o que a gente melhor do que ontem? Que virou um vício, né? Ela respondia toda semana, ela com ele respondendo toda semana, e, pô, por que tu parou de botar a caixinha? E que a gente, às vezes, a gente não se pega, putz, cara, eu não aprendi nada, nem num filmezinho. Então, a pergunta aqui dessa rápida pra gente ir, assim, e aí? Vocês são melhores do que ontem? Vou dar até uma colher de chá. Que semana passada? Alguma coisa que vocês aprenderam, mas pode ser assim, qualquer coisa, assim, aconteceu cada coisa aqui, que nego aprendeu a fazer caipirinha, nego aprendeu a fazer... Qualquer coisa fala o seguinte, do que semana passada, vocês são melhores do que semana passada? Tem que dar um exemplo de alguma coisa. Eu aprendi a fazer balde direito. Esse... O meu não dava certo. Essa semana. Não crescia. Agora? Eu fiz agora, sexta pra sábado, ficou perfeito, fofinho. Não ficava assim. E agora, não, mas aí já conseguiu fazer outros direto? Já aprendeu a fórmula disso? Aprendi. Eu tinha feito na outra semana e agora eu fiz sozinha. Eu tinha feito curso, agora eu fiz sozinha. Sou uma pessoa agora melhor do que na semana passada. Boa. E aí o pessoal tá falando, putz, eu quero provar. A gente já sabe nosso próximo encontro. Adoro, Gal. Gosta? Muito bom isso. Adoro. Eu não sei nem o que é isso, tô falando aqui, mas eu tô assim. Pãozinho eu entendi que é fofinho, branquinho, levinho, que você recheado, recheia. né? Muito recheio Qualquer sempre. recheio. Muito, Pode mandar fotos, né? muito recheio. Qualquer recheio. Eu coloco o pulled pork, ou um pernilzinho, uma carnetinha. Pulled pork. Carne de porco desfiada. Ah, tá. Moela ao curry. Que delícia. Dá pra botar peixe, dá pra botar tudo, Uma delícia. É muito bom. Boa. Comer é bom, né? Uma delícia. Isso aí tá um troço que eu gosto é de comer. Né? E aí, que vocês são melhores que a semana passada? A
Acredito que sim. Tem que dar um exemplo. Acredito não. Agora, Elsa. Bom, vamos lá. Hoje de manhã, tomando café com a minha filha, ela me ensinou como é que ela faz um processo. Ela trabalha com propaganda e publicidade. Ela precisou maneiro. fazer um GIF para veicular em algumas propagandas e qual o modelo, onde ela usou Photoshop, onde ela usou JPEG, algumas questões, e como é que ela foi fazendo o processo de conversão até ela conseguir gerar um vídeo que precisava ter um tamanho específico para conseguir veicular nas redes sociais. Que Então, maneiro. Aí depois, totalmente é legal quando fora. você aprende esse negócio, quer logo fazer, né? Exato. Deixa eu querer pegar alguma coisa pra poder fazer, né? Então, Que trouxe maneiro. isso, que acho que é algo diferente, né? E que pode ser totalmente aplicável ao meu dia a dia. Sim. Como é o nome dessa filha? Mariana. Boa, Mariana. Depois eu quero essas dicas aí. Essas coisas é legal, que depois você quer logo fazer. E tem as coisas que são tão simples de fazer, né? Às vezes, quando eu queria postar, eu tinha 2 fotos. Eu falei, nunca tinha feito. Como é que faz? É muito complexo. A pessoa não, calma aí. Clica aqui. Pum, bota 2 fotos. Tipo assim, você não ia jogar no chat GPT ou no YouTube da vida. Aprender coisa simples. Boa. E aí, é melhor do que semana passada? Você tá falando, eu tô lembrando que eu sou meme em casa, né? Ah, é? Mentira. É, eu Cheio sou de figurinha sua lá. cheio de figurinha e eu sou, assim, você fica meio dinossauro no meio dos filhos, porque você trabalha com tecnologia, mas não sabe postar 2 fotos, né? E aí eu fico igual, né, um bobão em casa, e os filhos ficam, né, sacaneando o tempo inteiro. Eu tava tentando me lembrar de alguma coisa que eu tenha... Eu acho que não tem a ver com trabalho, assim. Da semana passada pra cá eu tive uma evolução enquanto pai. Ó, legal. Eu voltei de férias e meu filho foi fazer mochilão no leste europeu. Hoje, ele estava na Croácia até ontem e foi para a Hungria. A primeira vez que o moleque sai de casa, né? Então, tem 19 anos, tá rodando sozinho lá. Não, sozinho não, com um grupão. Ele e um grande. amigo, só em 2. Só 2? O grupo, na hora H, pipocou e foram só os 2. A semana passada teve ele falou, como é que eu faço para lavar roupa? Então ele mandou uma foto de uma máquina de lavar. E aí eu falei assim, você descobriu que agora a roupa não vai sozinha e se lava e volta passadinha? Pois é, para o YouTube, passei a marca da máquina e falei assim que lava a roupa. Mas o que eu acho que eu fui melhor que a semana passada foi exatamente nessa paciência de deixar o cara dar cabeçada, entendeu? De me segurar e falar assim, vai dar errado, vai dar merda, e ele vai se virar. E a ideia era essa mesmo, né? Deixar o cara aprender a se virar. E na semana passada eu tava mais tenso, tava mais em cima. E aí no final eu falei, quer saber, eu vou ter que sair um pouco para deixar o cara respirar. Tava direto monitorando. E aí, como é que tá? Tava direto. Tava direto, buscar iPhone, e aí, cara, o cara na balada, o cara não sei o que, na balada no barco, e eu, puta, aí você olha, parece que eu nunca fiz isso, né? Aliás, eu fui bem pior. Cá entre nós, tomara que eles não ouçam. A gente fez muita coisa merda. pior E hoje a gente meio cria na bolha. Assim, então acho que eu tive uma evolução legal. Não, quanto pai, desse desapego de falar assim, o desapego, cara, o cara saiu do ninho, deixa o cara se virar agora, mas eu tava mais tenso, eu dei uma relaxada. Putz, esse é desafiador mesmo, porque você imagina... Eu não aprendi nada técnico assim, mas pra mim foi um aprendizado, não falar assim, cara, eu preciso de... Mas eu tenho absoluta certeza que você, com esses aprendizados, você vai ficando mais leve, porque assim... Se é com seu filho você aprender a ficar um pouquinho mais leve, outras coisas do dia a dia, não tem nada mais importante do que ter, assim, pelo menos assim, eu tenho essa visão, né? Com a família ali, com teus filhos. Você conseguiu administrar um pouquinho leveza aqui, o trabalho, não vai ser o trabalho que vai me estressar do que tá ali leve. Mas eu tenho pensado muito em fazer um sabático ano que vem, viu, cara? Exatamente para ter esse tempo aí de aprendizado, de coisas nada a ver. Legal. Eu vou muito pro South by Southwest, 4 vezes, e as trilhas que eu sempre vou assistir são aquelas que não tem nada a ver com inteligência artificial, porque esse assunto ficou banal e chato. Mas eu vou na trilha de cannabis, eu vou na trilha de energia renovável, eu fui na trilha de gamer, porque minha praia nunca foi game e tal, então é isso. Mas eu queria fazer uma experiência um pouco mais longa aí. O ano que vem vou fazer 10 anos que eu embarquei na Plusoft. Eu queria dar uma paradinha de uns 3 a 6 meses para aprender qualquer coisa aleatória, cara. Legal. Nunca consegui fazer isso. Que você falou, que é um pouco do que ela trouxe também,
você olhar para universos diferentes, porque você fica só bitolado naquilo que você trabalha. Mas quando você abre, expande, começa a olhar, isso te traz repertório. Claro. E aí você consegue integrar e ver funcionalidade. Então, eu não esqueço, assim, eu tive uma entrevista com uma diretora de RH que quando eu falei que eu era biólogo, ela falou assim, então você deve ser super frustrado. Eu falei, não, pelo contrário, porque eu aplico muito do que eu aprendi no dia a dia hoje. Então, eu acho que você expandir isso, então fazer... Isso é ótimo. Eu acho que esse é o ponto, né? O quanto a gente sai só daquele universo e começa a olhar a amplitude de oportunidades que tem e o quanto isso se integra ou se conecta em algum momento. Eu fiz marketing, enfim, MBA, dei aula na FGV durante o tempo e tudo, mas qual é a minha primeira formação? O que vocês acham? Pô, a gente passou batido nisso, hein? Ninguém te apertou nessa. Pois é. Educação física. Que legal. E cheguei, porque eu fui atleta de futebol, aí depois fui moda do vôlei, e eu sempre tinha jeito pra esporte. Aí comecei a jogar vôlei, cheguei já a jogar um tempo na época do Flamengo, enfim, só que eu não crescia, bem-vindo ao mundo. O vôlei de praia, não cresci bem-vindo ao mundo, aí eu comecei a estudar pra ser treinador desportivo, e na época tinha 2º grau de educação física, cheguei a dar aula em escola, dar essas coisas. Aí, enfim, aí bem-vindo ao mundo, aí veio o mundo de call center e falou assim, cara, esse negócio vai bombar, eu já era professor. Aí fui vendedor porta a porta, fui, enfim, de tudo. Aí meu amigo falou, cara, vai bombar, e na época não tinha nem conta que você ainda telemar, cara, vem pra esse mundo que acho que vai bombar. Eu fui pra ser operador de call center, mas naquele boom que não existia, assim, 2 meses depois foi criada a conta, que isso aí foi quando eu virei conta, que isso aí é depois que você falou, picou, você vai embora. Então vamos lá, pra poder a gente fechar aqui o seguinte, a pergunta final e a gente vai depois pro fechamento, que tem um desafio fácil pra vocês. Mas a pergunta final é fácil pra você, é o seguinte. O que a gente fala pras pessoas, e acho que é legal que vocês falaram bastante, é que a gente tem que ter equilíbrio, e aí, de novo, gente, equilíbrio não é linha reta. Equilíbrio, às vezes, você tem um esforço grande, às vezes, quando você tem que dar aqui um baixar. Quem são vocês quando vocês estão pensando zero trabalho, no momento como vocês conseguem desligar? Eu vou falar no horário comercial, porque não existe horário dia sábado, mas quando vocês estão pensando zero. O que vocês gostam de fazer? Lazer, curtir, hobbies. E um superpoder de vocês. Se tivesse que fazer uma figurinha de vocês, superpoder é aquele que, assim, amigos e familiares... E preciso alguma coisa. Tava lembrando aqui do outro que era o menino da informática. Preciso de consertar alguma coisa. Era um negócio de como é que ele falou? Forno micro-ondas. Falei, cara, o que eu tenho a ver com forno? Mas achava que você era de tecnologia? Você sabia consertar forno micro-ondas. Então, assim, tudo tá relacionado a isso. Esse foi um exemplo. Há problemas, cara. Tem problema da vizinha com não sei o quê. Não, você é bom em resolver problema, conversar. Cara, mas que eu vou resolver problema do vizinho? Aconteceu coisas assim engraçadas. Então, o que vocês gostam de fazer área de lazer e um superpoder? Que normalmente, você eu já acho que eu já tenho um aqui que eu já imagino. Mas amigo, famílias e tudo isso, quando precisa fazer isso, opa, não chama eles aqui para eles estarem juntos ou estar liderando. Bom, eu gosto muito de cozinhar, caso não tenha ficado claro. Maravilhoso. Amo chamar as pessoas em casa. Eu e meu marido, a gente acabou de mudar para apartamento agora. A cozinha é a melhor parte do apartamento. A gente reformou, tem uma bancada gigantesca, que cabe minha batedeira. Eu abro massa, eu amo cozinhar e eu amo dançar. Eu faço aula de dança, amo, mas eu danço fit dance, eu danço funk, amo funk. Ai, o sangue carioca. Adoro. Teu marido também dança? Não dança nada. Nem ouve. Ele gosta de rock também. Deve saber de tudo que vocês estavam falando. Ele vai saber. Mas... Quem gosta de rock não dança, né? Mas quando eu tô... Pula no máximo, né? Pula. Eu gosto muito de cozinhar e receber os amigos em casa. Muito mesmo. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu gosto muito de dançar. E eu acho que de superpoder, eu organizo as coisas. Então as pessoas vêm com o negócio... não, já imaginei. Era a parada de organizar tudo. Organizar festa, organizar evento. Organizar festa. Quando que vai ao ar? Agosto só? Não vai ao ar agora, né? 10, hoje, não é hoje. Não. Tá. Agosto, ali agosto. Porque semana passada eu tenho uma amiga que tá grávida, ela tá de 6 meses, e ela queria fazer um chá de bebê, um chá de fralda, e não achava data, ela estressou, desistiu. Aí, beleza. Aí eu e Lari Lu, personagem já apresentada, a quarta-feira passada, ela virou pra mim, e se a gente fizer uma surpresa pra ela no feriado, vulgo amanhã? A gente organizou um chá de fralda inteiro com 68 pessoas em uma semana. A gente tem decoração, a gente tem lugar, a gente tem buffet. Eu montei... uma coisa que eu aprendi. Eu fiz um bolo de fralda. Não sabia que eu tinha essa capacidade. Fiz bolo de fralda. Não, bolo com desenho da fralda. Não, você pega a fraldinha e monta, assim, um bolo... Cara... É decoração de chá de fralda. Pinterest me... Caraca...
Contei, em uma semana a gente tava em 3 dias, a gente tava com a festa resolvida. Aí a gente virou pro marido dela, que tá ajudando a gente com tudo isso. Ai, Aí a gente falou, sensacional. você entendeu que na próxima, já avisa antes. Já avisa, já chama, já sabe quem Já chama. chama antes pra gente conseguir organizar. Eu vou dizer, a gente vai. Vocês estão acompanhando a Lu, a gente vai acompanhar bastante. Daqui a pouco você vai ver aí Lu. Larilu. Larilu, eventos. Larilu e Larijô. Paralelo aí, vai ter eventos no Meu paralelo. marido falou que vai chamar Hilarie. E Lari. Lari. Laria, buffet É uma e boa festas. marca, hein? É uma boa Quem marca. quer investir, gente? Eles não aceitando. Boa. Então a gente sabe quando tiver festas, então a gente. Vem cá, Pode chamar. você gosta de organizar, mas seu armário é organizado? Meu armário é mais ou menos organizado. Em minha defesa, eu tenho muita coisa. Ah! Não, mas eu... Vamos lá, deixa eu explicar. Ai. Ele só é organizado porque eu tenho que organizar ele uma vez por semana. Que é obrigado a organizar, senão não dá, vai. Mas eu tiro muita coisa também. Eu acho que é o meio... Trabalhar no Enjoei te faz... É o pra fora, pra sempre- fora e pra dentro. Pra fora e pra dentro. Tá sempre renovando, mas... eu mais ou menos organizado. Eu organizo coisa, então as coisas vêm bagunçadas, eu consigo botar tudo, colocar nas caixinhas e fazer sair. Eu consigo... Acho que esse é o meu superpoder, assim. Seu negócio é gente, né, no É. final. No final das contas. Gente, Boa. é. E aí? Bom, os meus hobbies, como eu adoro música, adoro rock, eu toco também, então... Vamos terminar com música hoje aí, gente cantando, hein? Não, cantando não, eu toco. Minha mãe falou, não danço, mas eu toco contrabaixo, toco guitarra, então eu gosto de tocar. Gosto de plantar, então durante a pandemia estudei bastante sobre plantas e tal, fertilização, então gosto de fazer isso. E, assim, uma coisa que para mim é fundamental é estar em casa. Esse para mim é o meu melhor momento, estar ao lado da minha esposa, dos meus filhos. Márcia, te amo, beijão. o fato de estar do lado dela me energiza, me dá inspiração, me dá vontade de fazer mais. Então às vezes a gente Que não precisa legal. nem falar, mas só estar ao Ele lado tá dela junto. ali, da companhia, no sofá, isso para mim é muito revigorante. E acho que talvez, acho que falar que é um superpoder é muito forte, mas eu sou uma pessoa que atua bem na pressão. Eu geralmente puxo, boto a bola no chão, tranquilizo, tento pensar com racionalidade, não quer dizer que aqui dentro não esteja Sim. fervendo, mas eu consigo trazer isso para o grupo, para as pessoas, para a família, de que um momento crítico, um momento de tensão, eu consigo Eles pedem manter os ajuda. 2 pés no chão. Pau comendo o condomínio da família, calma aí. Deixa eu chamar a Adriana aqui pra entrar no circuito e ajudar a baixar o. Manter. Você já foi síndico? Não. Eu acho que esse é um. Não, ele faz isso até o ponto. Tem que saber quais são os limites. Ser síndico é uma ótima. Super, mas é poder. Ser síndico, ir pro síndico é um. Aí é demais. É um ótimo teste, não é melhor não testar então, não. Boa. A gente tem que saber nessas limitações. Eu paro aqui nesse ambiente, mas é isso. Síndico não dá nem pra pensar nisso. Gosto nem de participar de. Quais eram as perguntas mesmo? Então, hobbies que você gosta de fazer, Ah, lazer, aquelas coisas todas e superpoder. Hobbies, Cara, eu sempre gostei de esporte, né? Desde criança, nunca fiquei longe do esporte. Há uns 25 anos atrás eu comecei a jogar tênis. Eu jogo tênis 3, 4 vezes por semana. Quando falou de aprender alguma coisa nova, eu esqueci. Mas semana passada eu estava de férias na Espanha, fui para Palma de Mallorca e falei, pô, tô em Palma de Mallorca, eu tenho que visitar a academia do Rafael Nadal. Eu estive no Rafa Nadal Academy 2 dias treinando. Talvez o maior complexo de treinamento de tênis do mundo hoje, modernésimo. Então, os 2 dias de treino elevou o patamar. E eu gosto muito desse Mas esporte. evoluiu, você sentiu que Em 2 dias. você evoluiu. 2 dias. 2 dias você volta diferente. Se ficar um mês, o cara deslancha. É mesmo. E o bootcamp agora de verão começou dia 1º. Eu treinei no dia 29, no dia 28 e no dia 29, lá em Palma. Então, eu gosto de treino de musculação, eu pedalo bastante e eu sou viciado em tênis. E isso me trouxe alguns problemas. 4 cirurgias, fiz uma prótese de quadril ano passado, 3 cirurgias por conta de desgaste de articulação, né, de artrose. Eu fiz a cirurgia dia 4 de abril do ano passado, 45 dias depois eu estava na quadra já jogando. Um viciado no limite, né? Jogo torneio e tal. Não, mas tem ganho em torneio, não?
Já ganhei, já perdi, mas o tênis é um negócio que... É por isso que eu gosto, né? Ganha quem erra menos. Então é um esporte que mentalmente exige muito de você. Sim, sim. O mental tem que ser muito forte. Não é aquela coisa do cara super habilidoso, não tem igual... Cara, você briga com você o tempo todo, né? É um esporte individual. Sim. E depende muito de você, mas enfim, tem os efeitos todos do jogo, do momento, o adversário, a bola, a quadra, o vento, o sol e tal. Então é uma coisa que me viciou porque eu tenho ali uma luta comigo mesmo, um aperfeiçoamento e tal. Então é uma coisa que eu curto bastante. Não, e você lembra dos carros também que você gosta? O carro menos hoje, assim. É porque no final essa é uma brincadeira também que fica cara, né? Eu saí um pouco disso e tal, mas eu ainda continuo curtindo. Mas engraçado que chega num ponto que você começa a dar valor em coisas muito mais simples, assim. Eu tô nessa fase agora, né? Tô na fase até de questionamentos, assim, sobre e amanhã o que eu vou fazer. Eu tô nesse meio do caminho, talvez crise de meia-idade, alguma coisa assim, sei lá. Mas eu curto muito o negócio do esporte e do tênis, principalmente. Legal. E de superpoder, cara, assim, ó, você deu um exemplo aí, e a família inteira, toda hora que dá BO com coisa em casa, me chama. Você. Eu aprendi com meu pai a arrumar as coisas, e às vezes, e fazer o MacGyver, entendeu? Faz uma gambiarra e resolve. Então eu virei o pedreiro, marceneiro, pintor, tudo com desencanador, tudo que dá errado em casa e na família, o povo me chama. Às vezes eu vou numa boa, às vezes eu fico com o saco meio cheio, mas eu virei o cara da manutenção, entendeu? De tudo, de manutenção de tudo. Tudo já... velho, tudo. Eu não gasto dinheiro em casa. Eu falo assim, não, faz o seguinte, fala pra minha mulher, liga pra Porto Seguro, fala pra vir o cara aí, chama o marido de aluguel. Não chama. Aí fica lá 3, 4, 5 dias, aí eu não aguento, vou lá e arrumo. Não, e essa boa, você falou isso, de novo o tema das memórias, né? Cara, eu lembrava quando... chinelo. Não, dá pra aproveitar o chinelo. Bota um preguinho aqui, aquele que saía da... Bota aqui um clipe. Dá pra andar. Você fica... Não é pra sair? Cara, bota esse negócio do preguinho aqui que você vai, né? Boa. Bem, infelizmente, galera, tô falando, esses caras são fera aqui. A gente podia ficar até amanhã. Uma das perguntas também gosta de falar sobre futuro. Então, o Solimar já deixou aqui uma deixa. Por isso que eles vão voltar aqui como co-host. Eu vou chamar novamente. Mas, pra gente ir pro fechamento, primeiro, eu queria super agradecer de novo vocês terem topado, sempre esse momento incrível. Acho que se deixasse aqui. E é legal a gente ter visões diferentes que, assim, são cenários, faz a gente refletir, né? Eu sempre falo que eu saio daqui uma outra pessoa. Apesar de a gente querer levar inspiração para as pessoas, a gente acaba aprendendo, a gente refletindo sobre coisas aqui. Então, super obrigado por vocês terem topado. E aí, pra fechar, o seguinte: 2 coisas e um desafio. Então, o desafio mole. E até já se mexeu. 2 coisas e um desafio. Primeiras 2 coisas fáceis, que a primeira é a rodada de @, quem quiser continuar acompanhando vocês, seguindo vocês de alguma forma, enfim, seja a rede social que vocês usem para continuar aprendendo e acompanhando vocês aí, super pessoas incríveis. O segundo, que vocês deixassem uma mensagem, uma frase final para deixar de presente aí dentro da história de vocês. A gente falou, o que você daria aí para sua família, para seus amigos, seu trabalho? Uma frase final para quem está assistindo refletir e agir, tá, gente? Não é só para refletir. E o desafio é o seguinte, acho que na nossa jornada tem muitas pessoas que passam e ajudam a gente. Acho que o Solimar trouxe bem, pô, é difícil pegar e marcar uma, porque muitas pessoas passam em tudo. Mas, em nome das 10, 20, 50, 100 pessoas que passaram na história de vocês e marcaram, vocês vão ter que escolher uma para agradecer em nome de todas. Mas aí qualquer pessoa, pessoal, família, enfim, não. Só que o desafio é escolher uma, porque de vez em quando o pessoal fala, mas... Aí por isso que o pessoal fala, não, tu me chama de co-host pra poder eu agradecer a segunda, porque uma ficou com ciumento de plantão. É em nome de todas, tá? Já tô avisando com antecedência, por isso que é desafio, mas é em nome de todas, tiveram várias, para poder fazer isso, porque acho que é importante entender que a gente não vive sozinho. Acho que, assim, nada a gente vai conseguir sozinho, e por mais seja, umas podem impactar mais, menos, mas o super-herói na vida real morre. Então, acho que você estar com pessoas e ouvir, ou pelo minimamente aquela pessoa que te ouviu, não te falou nada, ela só parou para te ouvir durante 5, 10 minutos, já te ajuda. Então, rodada de @, frase final e um agradecimento em nome de todos, mas eu já começo aqui o agradecimento a vocês. Super obrigado por vocês terem topado aqui comigo e já sei que tem boas histórias aí, por favor, voltem, né? Voltem pra gente falar demais. Quem vai primeiro?
Posso ir? É, Vai lá. não, vamos lá. Eu uso muito pouco LinkedIn, eu quase não posto por lá, eu uso mais Instagram, mas também não posto muito. Mas, se alguém quiser, é Larissa Berione no LinkedIn e Laberione, eu acho. Depois a gente passa o arroba aí, vocês deixam? Aham, É, com 2 is no final. A frase talvez seja diga mais sim. Esteja mais aberto às coisas que podem surgir, a conversas, a olhar para mundos que são diferentes do que a gente vive hoje. Hoje que isso pode abrir portas, como abriu para mim, que a gente não tá esperando. E uma pessoa bem clichêzão, graças a meu marido. Boa, A não. gente tá junto, ó. A gente tá junto faz 11 anos. Qual é o nome dele, né? Joês. Joia. A gente cresceu na vida junto e ele me apoia em absolutamente tudo. Ele é muito mais calmo e tranquilo do que eu. E ele aceita minhas loucuras e ele topa tudo, então te amo, amor. Boa. Não chamo de amor nunca, não sei por que inventei de chamar de amor agora. Que vem do coração. Mas acho que é importante, Ana. É importante nessa jornada, se não for parceria, pode te impactar muito, né? Foi excelente. Fiquei curioso pra saber como é que você chama agora. Joês mesmo, vou chamar do quê? Como é que você chama ele? Já tem um nome mesmo? Ele chama Joês e ele me chama de Larissa. Mentira. Juro por Deus. Nunca foi de amor, nem Só sei. a partir Foi um surto. Foi um surto. Chamar de amor foi Não, um é porque surto. a partir de agora. Agora ele vai exigir amor todo dia. Fiquei nervosa, fiquei nervosa. Agora vai ser todo dia. Boa. Não, e é legal você falar do digo sim, que acho que é importante a gente aprender coisa e a gente vai ficando também, dependendo do momento da carreira, também em alguns momentos, diga mais não, né? Porque às vezes as pessoas estão dizendo sim pra tudo, porque aqui, como se foi legal você explicar, que eu diga sim, aprenda coisa nova, experimente coisas novas, né? E tem um lado, diga não, porque as pessoas, não, eu quero ver tudo, quero. Cara, você tem que escolher o que você quer, né? Ótimo reflexão. Bom, primeiro te agradecer pela generosidade, pelo convite, Solemar, Lari também pela parceria, pela troca que acho que foi muito rica, muito aprendizado. Para mim, a pessoa mais importante para mim, a minha maior influência é minha esposa, a Márcia. A gente se conhece há mais de 40 anos, a gente está casado há 26 anos. Então, ela é minha inspiração, ela é minha orientação, ela é a pessoa que me escuta, ela é a pessoa que me desafia. Eu passei a ser muito melhor a partir do momento que eu convivi com ela. Então, ter uma mulher forte, determinada, que sabe o que quer e ela sabe do que eu estou falando, pelos momentos que a gente passou, fez muita diferença na minha vida, fez eu buscar dar o meu melhor, ser o meu melhor, porque ela é um ser humano muito diferente, um ser humano especial, Legal. que eu tenho o privilégio de conviver. Parabéns, massa. Obrigado por todo esse tempo, pela inspiração. Segundo ponto, Como é que te acha? Como é que te acompanha aí, né? eu só tenho LinkedIn, então eu não uso as redes sociais, só uso o LinkedIn, Adriano Gandolfi, então quem procurar lá, acho que tem um ou outro homônimo, mas aí tá para vocês terem lá, o Adriano Gandolfi. E A frase final é a mensagem. a frase final, aceite os erros, aceite os feedbacks, porque isso vão te tornar muito melhor e vão te trazer muito aprendizado. Boa. Legal. E aceite presente, tá, gente? De vez em quando as pessoas, feedback, um elogio, alguma coisa, as pessoas sempre ficam assim, mas por que eu recebi isso? Por que estão querendo me dar? Sabe assim, perguntar coisa, cara, aceita. Um amigo meu falou, ele leu o livro, isso num livro, cara, aceite os presentes, mas o presente não necessariamente é físico, né? Algum feedback, alguma coisa, aceite e reflita e vai embora. Não fique questionando, por que ele tá querendo falar isso? Por que ele tá querendo me dar esse feedback? Boa, bom exemplo, legal. E aí, Maneiro? Vamos lá. Redes sociais. O LinkedIn é solemar.andrade, que eu, há um tempo atrás, estava militando muito, mas parei um pouco. Tava o quê? Militando? Eu durante um período entre 2019 até acho que agora ano passado, Tava intenso. estava intenso, eu tirei o pé. Na verdade, de todas as redes sociais, então assim, eu não tenho mais Facebook, eu tenho uma conta de Instagram, mas eu movimento muito pouco. O LinkedIn eu acho que mudou bastante, né? Tem algumas coisas aí para repensar, mas eu ainda tenho presença no LinkedIn. Pessoa de inspiração, vou ser clichêzão também aqui e vou na mesma. Eu tô casado, vou fazer agora 29 anos. 29 de casado? É. Cara, legal. Agora no Dia das Bruxas, no dia 31 de outubro. Acho que por isso que deu certo até agora. Eu casei no Dia das Bruxas, no Halloween. Ai, Maria. A Fabiana
que é minha companheira aí de 30 anos, a gente namorou pouco tempo, namorou 1 ano e meio, 2, acho que 2. Eu tenho uma família, cara, se eu for agradecer alguém, agradecer pela família que eu tenho. Eu tenho uma família que, não sei se foi sorte que foi, mas é maravilhosa. Os meus filhos são maravilhosos. A gente sempre viaja junto, todo ano. Eles gostam de viajar com a gente. Eu acho que esses dias eu vi um post de um cara falando o que era sucesso, um bilionário. Ele falou assim: sucesso é quando você tá velho e teus filhos querem ficar com você, ou sempre querem ficar. Eu acho que isso é sucesso. Sem dúvida. Os teus filhos quererem estar com você. Acho que não tem outro sucesso maior que esse. Então, a minha mulher esteve comigo sempre, naquela porrada que eu tomei lá atrás, na primeira demissão que eu tive, que me tirou o chão, era só nós dois. E naquela época, ela segurou a onda, né, da grana, segurou o meu baixo astral e vários outros milhões de baixos astrais que eu tive aí ao longo da vida, né? A gente teve... Eu tenho 4 filhos, mas a gente tem 3, eu tenho um casal de gêmeos. Que também foi dureza para criar gêmeos, não é mole, você sabe, né, Adriano? Que todo mundo, é gêmeos. Filha, Fala assim, não, essa mesa aí, você vai lá e... pula fora. Não nos planos. essa mesa aí, se lá e tiver filho, gêmeo, ferrou. Gêmeos é muito trampo, né? Então, a Fabiana, que me acompanha a vida inteira e vai ser minha companheira de vida, Legal. a gente não tem dúvida que a gente vai morrer junto, assim, só se der alguma coisa, uma merda. Vai viver. Mas a gente tá naquela fase já de falar, cara, é isso, e a gente já acomodou, né? Virou amor realmente no tempo, né? Que é um sentimento muito maduro e diferente. E assim, o que eu Legal. gostaria de deixar aqui é uma coisa importante que eu aprendi com o tênis, com o esporte. Como eu falei, o tênis é um jogo de quem perde menos, quem erra menos ali, né? De estatística e tal. E você tem, entre um ponto e o outro, você tem 20 segundos para poder começar o ponto seguinte. Então, se você errou no ponto anterior, você tem 20 segundos, porque ou você vai sacar em 20 segundos, ou o cara vai sacar em você em 20 segundos. Então, se você não se perdoar pelo erro anterior, você vai continuar com ele na cabeça e vai errar de novo. Então, a história do se perdoar pelas coisas que você julgou você mesmo e não achou que foram legais é importante. Legal. Eu acho que perdoar os outros também te traz alívio na alma, mas se perdoar também pelas coisas que você não fez é importante para você ir para o momento seguinte, senão você fica preso naquela dívida com você mesmo, e eu acho que isso impacta na evolução, né? Então o esporte, as derrotas, né? Você foi um esportista, então a gente perde muito, então você tem que superar aquilo, né? E você tem que se perdoar, porque senão você não consegue seguir Excelente. adiante. Então se perdoe e viajem, porque viajar para mim é a melhor coisa que eu faço na vida, porque é onde você se mistura, você enfrenta o novo. Os perrengues das viagens são as melhores histórias para contar, né? Quando você tá vivendo ali aquela confusão, aquele negócio deu errado, é horrível, mas depois as histórias ruins são boas para contar, as boas não tem graça nenhuma, né? Então viajem bastante, conheçam e aprendam, né, a se perdoar aí por aquilo que tenha feito de errado. Não, e vocês trouxeram 2 pontos, assim, acima de se perdoar, acho que é importante, porque essa coisa de você se cobrar demais, às vezes você deixa de ver as coisas boas do erro ou da derrota. Eu tive uma experiência com meu filho menor, de 7 anos, e foi disputar um campeonato, enfim. Ele jogar bola, eu não queria mais jogar em clube, porque queria jogar pelada, porque não é divertido, a criança tem que ser criança. E aí um treinador lá do time do PSG, lá do Rio, do time Elite, porque eles têm a escolinha, mas tem um time, né? Não, pô, manda o Rodrigo vir, por favor, vai ter um campeonato que não sei o quê. Eu falei, putz, você quer ir? Porque ele queria lugar divertido, porque ele tava na época, ela tava fazendo os testes sub-6 do Flamengo, mas não era divertido, não quis continuar. Porque criança tem que ser criança. Tem que ser criança. E aí ele entrou, já tava jogando, tava rolando um campeonato. Ele entrou, era o último jogo, eram 3 jogos, era o último da primeira fase. E aí ele entrou no time, o time jogou bem, ganhou aqui, se classificou, ganhou a semifinal e foi pra final. E aí perderam na final de 1-0, quase empataram, enfim, aquelas coisas. E ele todo feliz com a foto, tirando, tinha umas crianças assim, e ele todo no carro falando comigo, pô, pai, tá legal, esse time agora que ganhou já tá um tempão, de goleada de todo mundo, só ganhou de 1-0 da gente, quase viramos. Pô, nosso time só tem 3 meses treinando. Tipo assim,
uma criança de 7 anos de idade, tipo assim, cara, eu não estava pronto para aquela vitória. Então, aquele meu erro, a minha derrota, assim, pô, cara, eu ficar em segundo era uma coisa bacana. Então, às vezes, você falando isso, eu fico imaginando assim, o cara deu um erro, mas, pô, tô jogando contra o Nadal. Porra, não podia ter errado, era a minha chance de... Cara, é porque eu sou flamenguista e Eu também sofro desse mal, né? algumas pessoas discutiram o tema do jogo, quem tá assistindo agora em agosto, pra quem quer o futebol, o tema do Bayern de Munique. E o treinador do Flamengo é muito lúcido sobre isso. Pô, o Flamengo, aquela sensação, podia ter ganho, jogou bem, brigou com um gigante. Falou, cara, a gente errou 2 lances, mas se a gente não errasse ali, a gente ia errar em algum momento. Porque os caras eram muito superiores e ia forçar a gente a errar em algum momento. E pra gente não. E você falar isso de erro é importante. Mas eu não costumo fechar, cara, mas eu queria agradecer aqui também, enfim, minha esposa Bianca, mas acho que todos os cônjuges, todos os executivos, porque acho que é uma coisa que a gente, dentro desse nosso mundo que é tão intenso, a importância de quem tá segurando a onda do outro lado. Eu lembro que até hoje as pessoas me encontram, eu fiz uma vez, infelizmente, por questões de cabeças de vice-presidente, eu não fiz mais vezes na companhia, eu fiz uma vez uma coisa chamada Desafio do Gestor, lá na época da Oi. O que era isso? É campanha para diretor, presidente, diretor da empresa. Normalmente você faz para supervisão, coordenador, alguém da ponta. Não, fiz para diretor, para todo mundo, para coordenador. Porque, primeiro, é o cara que normalmente está no final de semana, tá ralando, tá liderança e você não faz campanha, você não faz nada pelas pessoas, das minhas EPS. Tá? Eu como das minhas EPS. Você não faz campanha para esses caras. Então, e para os seus e para acompanhantes. Então, quem batesse em algumas metas vinculadas, bateu coisa e tal, eu falei, cara, se eu vou economizar dinheiro, consegui. João Pedro, um abraço. Acho que você conheceu o João Pedro Cavalcante, tá nos Estados Unidos, ele topou, ele e o Maxim na época toparam. Então, são pessoas que, meus chefes incríveis. E esses caras passavam um final de semana, quem ganhava ia pro Rio de Janeiro, passava um final de semana no Clube Med, com acompanhante. Mas uma das coisas que mais marcou foi, eles chegavam na quinta-feira, ficava o dia livre na quinta e cada um fazia o que você quiser. Na sexta de manhã, eles iam lá, eu ia conversar com eles e os seus familiares, uma palestra na Oi, meio-dia pegava o ônibus e ia pro Clube Med. Então teve de tudo, gente que nunca andou de avião, gente que nunca teve lua de mel e falou lua de mel com a família, coisa e tal. Mas o que mais marcou foi porque na hora que eu fui fazer palestra de manhã explicar, eu fiz para os seus cônjuges. Foi um agradecimento por você estar aqui, porque você segura a onda, porque quando tá de plantão. Cara, e até hoje o pessoal fala isso, por quê? Porque de vez em quando você tem que estar até mais tarde aí que segura, filho. Quando você tá viajando, aquele dia que tá estressada, que fala o seguinte, putz, deixa eu fazer alguma coisa pra te acalmar. Então foi legal você ter falado do Joês. Do Joês, da Márcia, da Fabiana, porque eu tenho absoluta certeza que tem momentos que você tava assim, pra explodir, e foram eles que, putz, deram uma segurada. Então acho que é legal a gente valorizar que tá perto da gente. Mas vou falar uma coisa, já aconteceu o contrário também, deu no explodir, ela fala assim, deixa de ser bunda mole, vai lá e explode. Perfeito! Ai, excelente. É isso. Porque se conhece, né? Se conhece. Né? Então, Deixa de ser busão, vai lá e resolve isso aí, cara. putz, cara. Então, parabéns pra vocês, parabéns pra Joés, Márcia e Fabiane, pra todos os cônjuges, ou parceiros, ou amigos de quem é segura e todos os executivos passaram por aqui. Valeu, galera. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente aqui. Até o próximo episódio. Valeu, turma. Valeu.